discutir e votar proposições da comissão e a debater o tema da campanha para o Dia Internacional da Síndrome de Down deste ano de 2026, com o tema Amizade, Acolhimento e Inclusão, Show Solidão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende esta audiência pública, que tem por finalidade debater o tema já mencionado da campanha para o Dia Internacional da Síndrome de Down de 2026. Importante repetir e frisar para que todos possam gravar, não só na mente, mas também no coração. Amizade, acolhimento e inclusão, show, solidão. Primeiramente, eu quero cumprimentar e apresentar para quem não conhece o meu amigo, colega de parlamento, deputado Antônio Carlos Arantes. Uma alegria tê-lo compondo a mesa. O senhor que disse para mim já algumas vezes que conviveu por mais de 20 anos com um tio também com síndrome de Down. Então, uma pessoa que tem uma experiência de vida, que tem não só teoria, mas que pode também trazer, como sempre trouxe, contribuições para esse espaço de debate e de busca de superação, sobretudo do preconceito em relação às pessoas com deficiência de um modo geral, mais específico, síndrome de Down. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer para vocês que a Assembleia vem sempre inovando, e uma das inovações é que vocês que estão aqui presentes podem observar que aí no descanso do antebraço tem aí um código, um QR Code, onde vocês, por favor, podem e devem fazer, primeiramente, o registro da presença de vocês através deste QR Code. Então, este QR Code vai registrar a presença de vocês. Ele também vai permitir que vocês enviem perguntas para nós, daqui da audiência, da mesa para a assessoria. Importante que vocês tenham esse acesso totalmente liberado para vocês. Lembro também que o público que queira nos assistir e que esteja acompanhando através da transmissão ao vivo desta audiência pública, através do portal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que é o almg.gov.br, você também pode enviar as suas perguntas para nós. E elas serão não só respondidas, mas também debatidas. Muito importante a sua participação. Deputado Arantes, vou te passar a palavra para você também fazer as suas considerações. Muito obrigado, meu amigo Grego, e parabéns pela iniciativa, pela bandeira, por essa defesa. Eu queria cumprimentar também todos os presentes, todas as lideranças aqui presentes, e dizer para vocês, que, como bem disse o deputado Grego, eu convivi com um tio na minha casa, porque eu perdi minha mãe muito nova, tinha 4 anos, e fui morar com meus avós. Eu, meu pai e mais 5 crianças. E esse tio tinha 3 anos a mais do que eu. E nós dois éramos, como dizer, um grude. Aonde eu ia, queria ir comigo, aonde ele ia, estava sempre junto. Então foi uma convivência assim, muito harmônica e muito feliz também. E eu aprendi a conhecer o Down com ele. Porque o Down, a pessoa que tem essa síndrome, ele é muito dependente, ele é muito carente, mas é muito fiel. É de uma lealdade, assim, de uma fidelidade que não se dimensiona, né? Então, e essa carência nos preocupa muito, e essa dependência, porque em função das dificuldades, muitas vezes, das famílias, principalmente na capital, né? A família tem que trabalhar. Aqui ainda tem o Mano Down, né?
mas tem lugar que não tem nada. É uma realidade. Então, realmente, é preocupante e precisamos ter políticas públicas, estratégicas, né, que possa dar aí proteção, não só àquela pessoa com deficiência, mas também à família. E audiências como essa, é hora de ouvir. Quem ouve mais, acerta mais. Você já conhece o seu lado também pelo filho que você tem, o Dimitri, né, que está aí muito chique, aí, né, Dimitri? Parabéns, está bonito, hein? Caprichou, né? Mas, ao mesmo tempo, quando você ouve, você acerta mais. E estamos aqui para ouvi-los. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, deputado Antônio Carlos Arantes. Eu gostaria agora de a gente já começar a compor a nossa mesa com os convidados que estão já presentes. Temos também muitas pessoas já nos acompanhando através dos canais da Assembleia. Eu repito, almg.gov.br. E eu inicio, então, vou chamar nominalmente representantes para compor a nossa mesa com muita alegria, com muito orgulho, para todos nós aqui da Assembleia. Vou chamar, inicialmente, o meu filho Dimitrios Constantinos. Seja bem-vindo. Quero também chamar a Heloísa Rogério Oliveira de Abreu. Porque essa audiência aqui era difícil sair aqui. Mas ele está atendendo ela. Eu quero chamar agora uma pessoa também muito especial, a Fernanda Caldeira de Souza. Vem cá, Fernanda. Quero também chamar representante de familiares, Helenice Ude Marques de Oliveira. Por favor, bem-vinda. Quero convidar Gláucia Carvalho, assistente social, representando a APAI, representando nesse momento a senhora Leda, presidente da APAI. Bem-vinda. Quero chamar a Suelen Cristina Ferreira, representando, neste momento, ela está presente? Por favor, faça parte da nossa mesa, diretora da Diretoria de Modalidades de Ensino e Temáticas Especiais, da Secretaria de Estado de Educação, representando o senhor Rocieli Soares da Silva.
Chamo também para compor a nossa mesa, representando a Secretaria de Estado de Saúde, a senhora Laura Ribeiro de Barros, representando neste ato o secretário Fábio Baquerete. Bem-vinda. Chamar a psicóloga do Instituto Mano Dal, a senhora Marina Fontana Martins. Seja bem-vinda. Chamo também a diretora do Centro de Desenvolvimento DAO do Planalto, a senhora Viviane Rocha Pinheiro. Bem-vinda, CDDAO. Chamo também para compor a mesa, representando a SEDESE, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, o senhor Carlos Alberto Santos Júnior. Bem-vindo. Chamo também para compor a mesa conosco o amigo, presidente do Instituto Mano Dal, Leonardo Contígio Vieira Gomes. Bem-vindo, Leonardo. Chamo também, representando a Defensoria Pública Geral do Estado de Minas Gerais, representando nesse ato a doutora Raquel Gomes, o doutor Luiz Renato Braga Areias Pinheiro. Bem-vindo, amigo. Juntos mais uma vez, por mais um ano. Que bom que estão todos. Oi, Rodrigo, tudo bem? Que bom. Quero que vocês sintam em casa, sempre digo, esse espaço, ele é de todos nós. E nesta manhã, eu gostaria, juntamente com o meu colega Antônio Carlos Arantes, dizer para todos vocês, aqui hoje é uma extensão da casa de vocês. É uma extensão do ambiente onde vocês se sentem bem. E nada melhor do que a gente se sentir em casa. Então, se sintam em casa, porque a Assembleia tem essa vocação. Ser a casa do mineiro, ser a casa da mineira. E hoje esse espaço, ele é de todos nós. E sintam-se à vontade, porque a gente, quando está em casa, a gente está feliz, a gente está junto de pessoas que compartilha de momentos muito importantes na nossa vida, que a gente possa, nessas horas que vamos passar juntos, sairmos daqui, como disse o deputado Antônio Carlos, ouvindo mais, e quem ouve mais, acerta mais, para que a gente possa continuar crescendo e evoluindo como pessoas, seres humanos, homens e mulheres públicos. É uma alegria muito grande. E hoje, nós estamos completando o 4º ano que a gente se reúne, que a gente faz audiências. Audiências que têm
avanços. Essa audiência, eu posso afirmar para os senhores e senhoras, e para quem nos acompanha através também das redes sociais, não é um compromisso de um único dia. A audiência é uma caminhada contínua. Ela faz parte de um processo de construção, com muito diálogo, com muita escuta, com muita presença e, acima de tudo, luta pelos direitos das pessoas com síndrome de Down. E eu tenho certeza que a gente sai de cada audiência pública muito maiores, muito mais fortalecidos do que a gente chega na audiência. E hoje eu estou muito feliz, mas também estou muito emocionado, porque além da presença de todos os senhores e senhoras, hoje eu estou tendo a presença do meu filho Dimitrios também. Dimitrios já tem 17 anos. Eu não vou dizer que ele é uma pessoa muito amada, não. Eu vou dizer que ele nos ama muito. Onde ele chega não tem tristeza, né, Jimmy? Só alegria. E para mim, eu quero dizer, tudo isso que me inspira faz parte de um compromisso político que entende que inclusão não pode ser tratada como favor, mas como direito. Então, é muito importante a gente ter essa consciência. Tudo que a gente faz aqui não é favor que estamos fazendo, mas é um direito de todos. E neste ano, essa mobilização ganha um significado muito grande e muito especial com o tema amizade, acolhimento e inclusão. Show solidão. Por que show solidão? Porque a gente tem que dar um chute na solidão e jogá-la para bem longe. Porque nós precisamos enfrentar os obstáculos e as barreiras que muitas vezes a gente se entrega. E o principal deles, superarmos, antes de mais nada, o preconceito dentro da nossa própria família. Se a gente não superar o preconceito dentro de casa, como é que a gente vai pedir e exigir que o preconceito seja superado na casa do outro? Como é que a gente vai pedir que o preconceito seja superado no local de trabalho do outro? Nós precisamos começar a superar esse preconceito dentro da gente. É dentro de cada um, para que ninguém fique de fora desse tema, amizade, acolhimento e inclusão. Quando a gente fala desse tema, acolhimento, amizade e inclusão, nós estamos falando de quê? Na minha visão, nós estamos falando de pertencimento. Se sentir pertencente, a gente pertence às dificuldades do outro. A gente pertence a tudo aquilo que a gente precisa superar. E aí a gente vai criando ambientes de convivência, de oportunidades reais de participação, para que a sociedade possa reconhecer o valor de cada pessoa, de cada ser humano. Porque todo mundo tem um potencial adormecido dentro de si. A gente precisa criar oportunidades, para que esses potenciais possam aflorar, possam vir à tona, e cada um dar a sua contribuição para uma sociedade onde a solidão faça parte do nosso debate, mas ela não faça mais parte do nosso convívio. A solidão tem que ser no debate, mas não no nosso cotidiano, não no nosso dia a dia. Como me entristece, deputado Antônio Carlos, receber relatos de prefeitos e prefeitas que não apoiam as APAES, não apoiam
as instituições pelas cidades do estado de Minas Gerais. E não são casos isolados. São muitos casos que eu recebo de relato de gestores públicos municipais que não dão a devida atenção, que não dão o devido valor, que não dão o devido apoio a instituições como a PAI e outras mais, que muitas vezes naquela cidade é o único local de acolhimento e de amizade e de busca de inclusão que tem naquele município. Como é triste saber que ainda existem pessoas que colocaram o seu nome à disposição, se candidataram, pediram voto, assumiram um compromisso, que iam trabalhar para fazer o melhor pela sua cidade. Mas quando são eleitos e ocupam uma cadeira, acham que têm o direito de abandonar. Acham que têm o direito de fazer dessas instituições, muitas vezes, instrumentos político-partidários, e não sabem separar uma coisa da outra. Ah, não, lá na APAI da minha cidade, quem está na direção é um adversário. Se é adversário meu, eu sou adversário da APAI. Quanta pobreza de espírito, quanta pequenez, quanta falta de sensibilidade e, acima de tudo, humanismo. E a audiência, ela tem essa vocação também, de ser um instrumento de denúncia de situações como essa que eu expus neste momento para vocês. Então, eu quero dizer, essa audiência só está acontecendo, e ela só tem valor porque você, que está acompanhando ela presencial ou virtualmente, vocês dedicaram parte do tempo de vocês para que ela acontecesse. E vocês que estão acompanhando e participando, é porque vocês sabem da importância. E vocês sabem o quanto nós vamos sair dessa audiência muito maiores. Então, sejam todas e todos muito bem-vindos e, mais uma vez, gravem na mente e no coração. Amizade, acolhimento e inclusão é necessário para que a gente sempre diga show solidão. Bom dia, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Obrigado, Antônio, Carlos, deputado. Quero agradecer. Antes de mais nada, eu preciso registrar aqui Leonardo, eu preciso registrar um gesto concreto que a Assembleia vem dando, fruto de audiências de debate e diálogo desta casa, quando ela conseguiu criar oportunidade para pessoas com síndrome de Down fazerem parte também do nosso corpo de colaboradores aqui na Assembleia. E nós estamos aqui com a presença do Matheus Barbosa, da Cíntia Camilo, do Bruno Moreira, do Bernardo Mota, do Lucas Gabriel, que são colaboradores oriundos da APAI de BH, que compõem o quadro daqui da Assembleia. Vocês são muito importantes para todos nós. Vocês não são apenas colaboradores. Vocês fazem a diferença. E nós, todos daqui da Assembleia, eu tenho ouvido muitos relatos, todos aprendem muitos com vocês, que vocês continuem sendo inspiração para muitos milhares de outros jovens em busca de uma oportunidade de trabalho, de inclusão, mas, acima de tudo, aquele que também abre o espaço, Leonardo, que crie condições para que
essas pessoas tenham possibilidade de dar a sua contribuição. Muito obrigado a vocês, vocês inspiram a gente. Maravilhoso! Neste momento, eu vou passar a palavra aos nossos convidados. Já estão, como eu disse, abertos para vocês fazerem inscrição para perguntas. Quem também quiser se inscrever para depois falar no microfone, tudo através do QR Code. Se alguém precisar de algum auxílio para fazer a sua inscrição, é só levantar a mão que a nossa assessoria vai até você para te auxiliar no passo a passo. Dimitris, gostaria de fazer uso da palavra? Claro. Bom dia a todos. Dimitris, filho deputado grego da Fundação. Eu estou muito feliz, meu pai também. Estou aqui. Eu quero agradecer a todos e desejar uma boa reunião. Aê! Que elegância, hein? Heloísa, não, perdão, eu me confundi aqui, tá? Sou humano também. Eu agora vou perguntar se a Fernanda Caldeira também gostaria de dar uma palavra. Por favor, Fernanda, pode pegar o microfone, puxa aí para perto de você. Bom dia, gente. Bom dia. Eu sou Fernanda Caldeira. Eu faço 30 anos. Emprego e renda da Paz do Belo Horizonte. Eu tenho os amigos que... Quero agradecer a todo mundo que eu faço parte do programa do Gestão. Quero agradecer a todo mundo que está dentro da PAI. Muito obrigado, Fernanda Caldeira. Eu gostaria que, após a Fernanda e o Dimitris, nós ouvíssemos também representantes das famílias que estão aqui compondo a mesa com a gente. Então, eu vou pedir para Heloísa Rogéria trazer a sua contribuição, por favor. Vem à frente. Olha o orgulho da filha. Tá, olha aqui. Ô, Luísa, você está feliz de ouvir a sua mamãe Heloísa? Que legal. Bom dia, deputado. Obrigado, né, por dar voz para nós, familiares, que acho que é tão importante. Espero assim, que nas redes sociais nós tenhamos pessoas típicas, né, que não têm parentes com deficiências assistindo, porque, geralmente, esse tema só envolve a gente que está no dia a dia com uma pessoa com deficiência, né? Os nossos filhos, nossos sobrinhos, às vezes pais, mães, e fica um tema um pouco fora da sociedade, né? As pessoas não têm muito interesse, e eu acho que talvez por falta de divulgação mesmo, né? A sociedade nossa está precisando de avançar muito em perceber que todos nós temos direito de ocupar um espaço. E o tema, né, Jô Solidão. Enquanto a gente realmente não abrir esse espaço para os meninos, que eu sinto, eu acho que qualquer pessoa, parente de pessoas com deficiência, percebe que parece que a gente dá um passo à frente nos direitos e 2 para trás. A gente não pode fechar os olhos, descansar, que sempre tem alguém tentando tirar os direitos dos nossos filhos, dos nossos parentes. E isso é cansativo, que a gente já tem aquela demanda nossa de
de estar com o nosso filho, com o nosso parente, acompanhando, levando em terapias. E a gente não tem esse descanso, muitas vezes, perdendo alguns direitos, tendo que mobilizar para poder mantê-los. E espero que, de agora em diante, esses direitos só sejam adquiridos, que ninguém venha tentar tirar os direitos, e que a gente precisa também de apoio, né? Eu estou aqui representando o Mano Down, que é uma instituição que atende pessoas com vários tipos de deficiência, síndrome de Down, autista, deficiência intelectual, e a gente vê a luta que é para o Mano estar crescendo, e precisa de apoio de todo mundo, inclusive dos nossos políticos, para a gente poder crescer e atender com qualidade. O trabalho lá dentro é excelente, e quando a gente tem o apoio da sociedade e também da parte, né, política, eu tenho certeza que o Mano vai estar sempre contribuindo mais e mais para acabar com essa solidão que acompanha os nossos filhos, os nossos parentes e as famílias também, que a gente também se sente muito solitária. E aí, muito obrigada, deputado, pela dar essa voz para a gente. Como família, o senhor sabe, como, né, como pai, o senhor me entende também como mãe. Essa luta diária nossa para não perder os direitos dele, está conquistando para os que estão vindo. Aí, obrigada pela palavra. Salva de palmas para a Heloísa. Obrigado. Vi ali a alegria da Luísa estampada no rosto. Que alegria, hein, Luísa? Ver a mamãe falando, hein? Chamo também representante de família, senhora Helenice Ude Marques, por favor, venha dar a sua contribuição. Bom dia, meu nome é Helenice, estou aqui representando as mães da APAI. A minha filha Thaísa tem 37 anos, tem a síndrome de Down. Ela faz lá na APAI, né, o curso de autogestão e autodefensoria. É muito feliz lá na APAI, né, tem várias amizades. E hoje, infelizmente, ela não pôde vir, que ela tinha uma consulta, então coincidiu, né? Então, o tema é amizade, acolhimento, inclusão, solidão, é muito pertinente. Eu, como tenho uma filha adulta, eu vejo o quanto a solidão tem tomado conta da vida dela. E como a Heloísa falou, não só os nossos filhos, nós, mães, também estamos praticamente sozinhas nessa luta, né? Quantas mães a gente vê que cuidam dos filhos sozinhas? E nós precisamos de apoio dos políticos, né, da comunidade, das nossas famílias, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, todos que puderem nos apoiar para que essa solidão acabe, né? Eu agradeço muitíssimo a oportunidade de falar em nome dos familiares da APAI, né, das mamães. Muito obrigado, Greco. Helenice, uma salva de palmas para você. Um abraço para sua filha Thaísa. E a senhora tocou num ponto que também muitas vezes fica na escuridão, que é a realidade do enorme número de mães solos. Muitas. Como o número de mães que, diante da descoberta, já na gestação, na gravidez ou no nascimento da criança, são abandonadas pelos pais. E não são casos isolados, são corriqueiros, de um número muito maior do que a sociedade imagina. Vocês, mães, precisam, então, num piscar de olhos, assumir papel de pai e mãe. E, muitas vezes, com um orçamento que também, com o abandono do pai, se apequena de maneira vertiginosa. Eu diria, muitas vezes, até criminosa, do ponto de vista, se não legal, pelo menos moral, por parte dos pais homens genitores. Então, nós, homens, nós precisamos aprender muito.
Nós precisamos Ser homens, né? Nós precisamos evoluir muito como seres humanos, que a gente fala filhos de Deus, mas, na verdade, a gente se distancia muito do nosso Criador. Porque se somos imagem e semelhança do Criador, como queremos permanecer imagem e semelhança com atitudes como essa? Ainda que o casal venha a se separar, a separação ela não pode ser além da separação do convívio afetivo do pai e da mãe, mas jamais a separação dos filhos, das filhas e das suas responsabilidades. Eu mesmo sou um pai divorciado, mas eu não sou divorciado dos meus filhos, eu não sou divorciado do Dimitrios, da Johanna, da Tamires. E Deus me deu a graça de, hoje, casado com a Camila. Você gosta da Camila, Dimitrios? Muito. E você gosta do Luiz? De todo mundo da família. Luiz é uma salva de palmas, ele merece. Para quem não sabe, a Camila é a minha atual esposa e o Luiz é o atual esposo da mãe do Dimitrios. E Deus nos deu a graça de sermos respeitosos um com o outro e termos uma convivência de harmonia. E quem ganha, acima de tudo, com essa harmonia, são os nossos filhos. Eles que ganham. Então, o Dimitrios tem o pai, tem a mãe, tem um padrasto, tem uma madrasta, e nós precisamos evoluir. Todos juntos em prol dos filhos. Todos. A nossa atenção toda em prol dos filhos. O meu mandato em prol de causas. E uma dessas causas, a defesa dos direitos da pessoa com deficiência, ela veio à tona com o nascimento do Dimitrios. Mas eu já tinha essa causa dentro do meu coração, porque a minha primeira experiência, na verdade, foi com uma tia, irmã caçula da minha mãe. Minha mãe é de uma família de 9 filhos. E a caçula, a tia Rita de Cássia, também com síndrome de Down. Então, a minha primeira experiência de vida foi na casa dos meus avós, foi com a minha tia Rita de Cássia, foi na convivência através da minha mãe. E aí, a chegada do Dimitrios, para nós, não foi nenhuma dificuldade, nenhum trauma, porque nós já tínhamos essa convivência, esse aprendizado, esse amadurecimento com a tia Rita de Cássia. Que saudade dela, viu? Ela tinha, contar para vocês aqui em 30 segundos, o meu avô, eu estou com 57 anos, eu me lembro, há 50 anos atrás, eu com 7 aninhos, meu avô morava na área rural da cidade de Muriaé, e há 50 anos atrás não existia lá na nossa cidade nem aquele saquinho de leite de plástico, não. O leite era vendido in natura na leiteira. E o meu avô, então, colocava as latas de leite na charrete e ia de casa em casa fazendo a entrega, vendendo, anotando na caderneta. A minha tia Rita de Cássia só aceitava almoçar na hora que o meu avô chegasse. Isso não tinha importância se era meio-dia, 1h, 2h, 3 da tarde. Ela não aceitava almoçar com ninguém antes do pai, que era o meu avô, chegar. Então, ali, eu fui convivendo com isso desde a minha infância. Aprendi muito. E a chegada do Dimitrios e a convivência com vocês tem
me ensinado bastante. Eu sou muito grato a vocês. Tem muitos aqui acompanham a nossa audiência desde o meu primeiro ano de mandato. E eu não desisto, eu não desanimo. Cada ano a gente tem que fazer. Porque é através dela que oportunidades estão sendo criadas. Através dela, eu tenho relato, por exemplo, que o Samuel, a partir de uma dessas audiências, conseguiu uma oportunidade de emprego lá no restaurante Genaro. Então, uma salva de palmas para empreendedores que criam essas oportunidades de trabalho e criam ambiente de acolhimento e inclusão. Hoje vai ter um artista aí de... Rafael está preparando, viu? Quem sabe vai ver o Minas Gerais inteiro, né, deputado? Com certeza, nós temos aqui a presença do William, que está representando a rede de restaurante Genaro. Nós temos também a presença do Rodrigo, que tem síndrome de Down e é um dos garçons lá no restaurante Genaro. Obrigado pela presença de vocês. Continue sendo luz, continue sendo inspiração para todos nós. Gabriel Azevedo, bem-vindo, tá? Um abraço para você, um abraço para sua mãe Beatriz, que chegaram aqui, vieram lá da cidade de Florestal, hein? Vocês estão achando que vocês vieram de longe, daqui de Belo Horizonte? Vieram lá de Florestal. Muito obrigado. Pessoas muito atuantes, comprometidas. Pessoas como vocês, com cada um que está aqui presente, é que faz a diferença. Vou passar a palavra agora para a representante da APAI daqui de BH, para Gláucia Carvalho, assistente social. Bom dia a todos, a todas. É um prazer estar aqui com todos vocês nesse momento tão importante. Eu falo que quando há pessoas disponíveis, acho que há tudo, né? Representando aqui a APAI, nossa presidente Leda, é uma honra poder estar aqui nesse lugar de fala com vocês. Então, gostaria, nesse momento, de agradecer o senhor Greco e demais autoridades aqui presentes, colegas profissionais, está aqui a Isabela, a Thaís, a Fran, outros profissionais, Leandro, fazendo parte aqui, representando, né, a instituição que nós trabalhamos. Familiares e todos que acompanham por nós através da TV. É uma honra participar dessa audiência pública na Assembleia de Minas Gerais, para tratar de um tema tão fundamental, a defesa dos direitos da pessoa com deficiência, em especial a com síndrome de Down, que hoje são foco dessa plenária, dessa audiência pública. Inicio destacando a importância desse espaço de diálogo desta Casa Legislativa. Discutir os direitos das pessoas com deficiência nesse ambiente significa reconhecer que essa pauta precisa estar permanentemente presente nos espaços de decisão política e na construção das políticas públicas. Falo hoje como assistente social. Há 20 anos escolhi essa profissão, atuando diretamente com as famílias e pessoas com deficiência. E, por isso, trago aqui não apenas uma reflexão técnica, mas também a vivência cotidiana de quem acompanha de perto os desafios enfrentados por essa população. Entre essas realidades, encontra-se também as pessoas com síndrome de Down. Apesar dos avanços importantes na legislação e na política pública, ainda enfrentam barreiras que limitam seu pleno desenvolvimento, participação na sociedade. Um ponto que considero essencial destacar hoje é a importância
que incorporamos em todas as políticas públicas e práticas institucionais. O princípio do respeito à dignidade da pessoa com deficiência. Isso significa reconhecer suas potencialidades, sua autonomia e o seu direito de participação plena na vida social. As pessoas com síndrome, assim como todas as pessoas com deficiência, possuem capacidade, talento e sonhos. Não é, Dimitri? Não é, Fernanda? Sim. Quando recebemos estímulos adequados, acesso à educação inclusiva, oportunidades de trabalho e convivência social, demonstramos diariamente o quanto podemos contribuir diariamente de forma significativa para a sociedade. Entretanto, ainda precisamos enfrentar um problema que muitas vezes permanece invisível, o isolamento social, vivido por muitas pessoas com deficiência e seus familiares. Esse isolamento não acontece apenas limitações físicas ou condições da deficiência. Ele é produzido muitas vezes pelas barreiras presentes na sociedade, pela falta de acessibilidade, pela dificuldade de acesso ao serviço, pelas barreiras atitudinais e pela ausência de oportunidades reais e a participação social. É nesse ponto que precisamos reforçar algo essencial. A inclusão não se faz apenas com as leis, mas com relação humana. Falar de inclusão é também falar de amizade, de acolhimento e de pertencimento, e dizer com firmeza, show solidão. Combate toda forma de isolamento que afasta a pessoa do convívio social. No caso das pessoas com síndrome, muitas famílias ainda enfrentam preconceitos, desinformação e dificuldades para garantir o acesso básico, como a educação inclusiva, saúde especializada e oportunidade de autonomia. O isolamento social é uma forma silenciosa de exclusão. Quando uma pessoa não consegue acessar a escola, o trabalho, o serviço público ou o espaço de convivência comunitária, estamos diante da realidade que precisa ser enfrentada com seriedade e responsabilidade coletiva. Por isso, falar de inclusão é falar de responsabilidade pública e social. É o papel do poder público fortalecer as políticas que garantem acessibilidade, atendimento qualificado, educação inclusiva, oportunidade de trabalho e apoio às famílias. Mas também é papel da sociedade, vocês que estão aqui, promover uma cultura de respeito, empatia e valorização da diversidade humana. E mais do que isso, é o papel de cada um de nós, construir pontes de convivência, criar espaço de amizade, abrir portas para acolhimento verdadeiro, porque é no encontro com o outro que a inclusão se concretiza e a solidão perde o espaço. Nenhuma pessoa deve ser invisibilizada ou afastada da convivência social por causa da sua condição. Precisamos avançar na construção de uma sociedade verdadeira e inclusiva, onde cada cidadão tem a sua diferença reconhecida, respeitada e valorizada. E aí, para finalizar a minha fala, eu gostaria, nesse momento que aqui a gente está publicamente falando, agradecer e fazer um registro especial. A nossa instituição, a PAI, no dia 15 de abril, celebrará 65 anos de atuação, de dedicação à promoção da dignidade para a inclusão e defesa do direito da pessoa com deficiência, incluindo as pessoas com síndrome de Down.
São décadas de trabalho comprometido, oferecendo atendimento, acolhimento e oportunidade de desenvolvimento para milhares de pessoas e suas famílias. A trajetória da PAI demonstra que a inclusão se constrói com compromisso, com trabalho contínuo, com a união entre o poder público, que aqui se faz presente, instituições e a sociedade civil. Reconhecer esses 65 anos, gente, é também reconhecer a importância da instituição, que, ao longo da história, tem sido parceira fundamental na garantia de direitos e no enfrentamento da desigualdade vivida pelas pessoas com deficiência. Que esta audiência pública seja, portanto, do que um espaço de fala somente, que seja um espaço de compromisso real com construção, políticas públicas cada vez mais efetivas com o enfrentamento do isolamento social. Dizer juntos, show solidão, é com garantia de uma sociedade mais justa, acessível, acolhedora e inclusiva para todos. Muito obrigado, estou à disposição. Obrigado, Gláucia. Eu quero, mais uma vez, eu sempre digo nas audiências, inclusão é prioridade. Porque no poder público, eu já fui prefeito da cidade de Muriaé, hoje eu sou deputado, e eu posso dizer para vocês, o dinheiro público é igual cobertor, brigando com o frio. Ele é curto. Se cobre os pés, descobre a cabeça. E se cobre a cabeça, descobre os pés. O que é que eu quero dizer com isso? Tudo é escolha, é prioridade. Se os gestores não colocarem a atenção à pessoa com deficiência, a inclusão como prioridade, sempre vai dizer que falta recurso. Mas se colocar como prioridade, vai destinar. Eu tive um relato ontem, pasmem, o relato que eu tive ontem. Eu liguei para a PAI de uma cidade do interior para fazer a destinação de um recurso esse ano. A direção da PAI virou e falou assim, deputado, a gente agradece, mas a gente fica muito preocupado, porque o recurso que o senhor mandou em 2023, que não poderia ser direto para a PAI, tinha que ser via prefeitura, passou o ano 2023, 24 e 25, ela só repassou 60 mil dos 100, ainda está faltando 40. A prefeitura está dizendo que está tendo dificuldade de repassar. Eu falei, mas está tendo dificuldade de repassar aquilo que não é dinheiro dela? Não é do caixa dela. Há 3 anos, ela repassou só 60 mil dos 100 que ela recebeu em 2023. São situações como essa que chegam até mim, até o meu gabinete, que geram um sentimento, além de tristeza, de revolta. E eu disse assim, mas vocês precisam denunciar isso para a sociedade. Mas, deputado, se a gente falar, vai ser pior. Aí o pouco que ele ajuda a gente com mantimento, a gestão vai ter coragem de cortar da APAI. Que eu quero dizer que situações como essa acontecem. Mas acontecem não é por falta de dinheiro, porque o dinheiro, o meu mandato através da emenda impositiva foi capaz de enviar. É por falta de sensibilidade, é por falta de compromisso, é por falta de humanismo. E eu tenho certeza que esse caso não é um caso, doutor Luiz Renato, defensor público, isolado não. Se a gente começar a conversar no pé de ouvido com as direções das APAIs, instituições como CEDEDAL, MANUDAL e outras mais que prestam um serviço de excelência no Estado, a gente vai ter dezenas de relatos como esse. Lamentável.
eu deveria até falar o nome dessa prefeitura, mas eu acho que ela ainda merece. Vou dar uma chance para ver se chega até os ouvidos da gestão e faça o repasse logo dos 40 mil para a APAI, porque ele não é seu, ele é da APAI. Por falar de APAI, após a fala da Glaucia, eu preciso cumprimentar a Solange Montizano, que é lá da APAI da minha cidade, Muriaé. Na pessoa dela, eu quero cumprimentar, e na sua pessoa, Glaucia, todas as representantes de APAI espalhados pelo Estado de Minas Gerais. Passo agora a palavra à senhora Viviane Rocha, diretora e representante do Centro de Desenvolvimento DAO do Planalto, CDDAO. Bem-vinda mais uma vez, obrigado pela sua presença, sempre marcante nas nossas audiências. Viviane. Obrigado, né? Mais uma vez a gente está aqui, né? Sabe, Grego, quando vocês me fizeram o convite, há 4 anos que a gente está aqui participando, eu fiquei pensando nesse tema, quando a gente fala solidão, né? Vou me apresentar para que vocês entendam. Vou fazer uma pequena reflexão aqui sobre esse tema, porque eu participo, de uma instituição que é o CDDAO, que é o Centro de Desenvolvimento DAO, que fica no Planalto. Como anunciaram que eu faço parte, não sou a diretora exclusiva, eu faço parte de uma diretoria. Aqui presente tem a Márcia e a Cleusa, também, que fazem parte da diretoria. Aí, quando a gente fala de solidão, quando nós atendemos pessoas lá, que é acima dos 18 anos, no seu processo do envelhecimento. Quando a gente fala, eu fiz uma reflexão, de acordo, pensando nos atendimentos que a gente recebe, que além de diretora, eu atuo como assistente social no Instituto, que, sabe, Grego, nas políticas públicas que a gente vê, e que elas acontecem, a gente percebe que 18 anos até os 60, existe uma lacuna de solidão para as famílias. Após os 18 anos, eles encerram a escola regular, que é a inclusão. Após os 18 anos, a saúde também pública, que é o SUAS, as políticas públicas, encerram uma boa parte dos acompanhamentos aí. Aí é onde muitas instituições, como dos colegas aqui, fazem o papel público aí, de dar esse suporte. Mas ainda precisa avançar. Ainda. Porque quando a gente chega no envelhecimento dessas pessoas, como a gente tem lá, a maior parte dos nossos assistidos está na fase dos 50, 40, 60 anos, com síndrome de Down, vem junto com eles outras comorbidades também, da saúde. Então, a gente precisa avançar aonde essas pessoas vão se encaixar nas políticas públicas como idosos. Porque eles estão vivendo mais, mas com qualidade, com assistência. Então, a gente precisa avançar. Isso tem trago uma solidão para as famílias imensurável. Porque 80% do meu público não tem os pais. 80% do meu público vivem com os irmãos, que eles não abraçaram a causa. Eles são irmãos que conviveram com eles ao longo da vida. Mas eles precisam entender que eles fazem parte de uma construção, de uma vida, de um amor condicional. Isso tem que ser trabalhado ao longo da vida. E, muitas vezes, não é trabalhado nas famílias. Mães atípicas, aí, as mães, eu falo pelos relatos, porque até uma mãe aqui, me parece que questionou aqui, que as pessoas da sociedade talvez não tenham olhar
né, porque não é mãe atípica. Todas nós, da diretoria que abraçamos a causa, não são mães atípicas. Nós não temos filhos com deficiência. Nós abraçamos a causa. Né? Há 19 anos eu estou na instituição e abracei a causa. Então, e trouxe comigo várias pessoas da sociedade para abraçar essa causa, que eu acho que é uma luta nossa também, né, para que a gente tenha não só a empatia, mas que a gente também, né, possa transmitir esse amor e dar esse suporte, porque a gente tem que formar uma rede de apoio. Né? Vocês sabem que os filhos de vocês estão envelhecendo, né? Eles vão ficar idosos, eles não vão estar no mercado de trabalho, eles não vão estar com as famílias que quem apoiam, muitas vezes. Alguns não têm irmãos para acolhê-los. Aí é um tio, uma tia, alguém. Né? A gente tem a dificuldade da curatela, porque a gente tem um problema judicial também muito grande. Essa questão, quem vai ficar, né, com a pensão A ou B, né, com o benefício, e por aí vai. Então, essa solidão que a gente está falando aqui, ela precisa ter um olhar mais de políticas públicas. A gente precisa pensar em políticas, a gente precisa pensar em programas e projetos que acolhem essas pessoas. Eu pergunto em Belo Horizonte, alguém aqui que sabe, se tem casas que acolhem pessoas idosas com deficiência intelectual. Né? Então, assim, que acolhe uma, outra, temos, mas ainda precisa avançar, porque não consegue atender a população, né, de Belo Horizonte e de Minas Gerais, porque a gente, além de acolher Belo Horizonte, a gente acolhe alguns municípios, né, mais perto, né, tem a dificuldade, quando a gente tem uma mãe idosa, quando você tem um filho que ele já está entrando para ser, né, ficar idoso, a gente tem uma mãe idosa. Então, são dois cuidados aí. Precisa ser assistido a família, a mãe que é idosa, que é uma cuidadora. A gente tem um problema também muito assim, que é muito sério a questão do cuidador. Né? A gente precisa pensar no cuidador também, quando a gente pensa pessoa de deficiência. Porque o cuidador vive para ele. Né? A gente tem mães enlutadas também, que perderam seus filhos e que viveram a vida inteira em prol deles, e eles partiram. Então, assim, são várias situações, né, de solidão, que a gente precisa, eu deixo aqui, né, uma fala, que a gente precisa avançar nas políticas públicas do cuidado das pessoas que estão envelhecendo com síndrome de Down e com outras deficiências intelectuais. E tem uma outra questão também, que é muito importante, que eu acho que é uma questão assim, de educação na sociedade. Quando a gente percebe que a gente que convive muito com as pessoas com deficiência, a gente tem muito um olhar assim, fulano ali com síndrome de Down, né? Fulano ali que tem uma deficiência, ali é deficiência auditiva, né? Visual. A gente não vê como indivíduo. A gente vê a pessoa como uma deficiência. Gente, todos são indivíduos. A partir daí, a gente constrói as políticas públicas para o indivíduo pertencente de direitos. Né? A gente está falando de direitos para as pessoas. E eles não são diferentes. Eles não são pessoas com deficiência. Eles são pessoas. Eles são indivíduos. Né? Tanto que eles têm um CPF. Né? E esse CPF é cobrado, né? Prova de vida, enfim. Então, a gente precisa ter esse olhar, né? E precisa se trabalhar na sociedade, né, sem esse olhar específico de pessoas com deficiência. Pessoas que podem estar no mercado de trabalho, pessoas que têm direito à educação, né, e à saúde. Então, a gente precisa pensar que a gente precisa avançar nas políticas. Outra coisa é que as políticas estão muito engessadas. Nós, das OSCs, eu acho que todos aqui que estão nas instituições, terceiro setor, para a gente conseguir ter parceria, projetos, programas, é uma burocracia, e você precisa ter profissionais qualificados dentro das OSC para estar atuando e conseguir ter acesso a essas verbas. E muitas vezes tem muitas instituições
que elas têm excelentes programas, excelentes projetos, mas não conseguem ter acesso às verbas públicas, porque elas não têm pessoas, não têm condição de pagar profissionais, pessoas, para serem qualificadas, para ter acesso a essas verbas. Então, a gente precisa avançar aqui, nesse espaço, que a gente precisa pensar como está chegando as políticas públicas para essas OSCs, para essas instituições. E a gente pensar também, eu acho que eu deixo aqui também, Grego, a gente pensar numa audiência, a gente pensar mais a fundo no envelhecimento dessas pessoas. Como estão as famílias dessas pessoas? Para onde essas pessoas estão indo? Estão sendo institucionalizadas? Elas estão ficando no seio familiar? Estão sendo acolhidas nas ausências dos pais, nas ausências dos curadores, dos cuidadores? Eu não vejo falar. Eu vou em vários lugares onde se fala da pessoa idosa, a gente participa do conselho da pessoa idosa. Parou aí. A idosa com deficiência não tem uma fala. E a gente precisa separar, não colocar numa caixinha só, pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência, ela é muito ampla. A gente tem deficiência intelectual, deficiências múltiplas, deficiência auditiva, visual. Então, a gente precisa encaixar as políticas públicas e, dentro das deficiências, que acomode essas pessoas. Porque aí a gente avança. Então, eu acho que, eu penso que a gente precisa questionar mais sobre o acesso às pessoas com deficiência. A gente está falando da síndrome de Down, mas a gente fala das deficiências intelectuais, para que elas tenham mais acesso, para que as políticas cheguem até essas pessoas. Obrigado demais pela sua contribuição, Viviane. Você toca num ponto que e eu vou falar como pai. Tira a noite de sono da gente, faz a gente pensar, refletir, agir. Existe até um projeto de lei de número 3.852 do ano passado, de autoria minha e da deputada presidente dessa comissão, Maria Clara Marra, que é um projeto que institui a política estadual de proteção e de atenção à pessoa idosa com deficiência. Nós temos muitos desafios, porque, como foi dito, a pessoa fica idosa, na maioria das vezes também perde os seus principais cuidadores, pais, familiares próximos, e ficam expostas a riscos de negligência, exclusão social. A gente precisa, já falamos aqui em outras audiências, debater a nível nacional uma idade menor de aposentadoria, de benefício social para as pessoas com deficiência, para as pessoas com síndrome de Down, já que a gente está nesse tema específico, tendo em vista que achar que eles serão reconhecidos como idosos com a mesma idade que os demais são, é, acima de tudo, não só injustiça, mas uma insensibilidade. Então, nós precisamos, e esse ano é ano de eleição, é ano onde nós vamos escolher os representantes em todas as esferas. Pergunte para o seu candidato qual o compromisso que ele tem com essa causa, antes de você dar o seu voto, escolher. Veja os programas sociais dos candidatos à presidência da República, candidatos ao Senado, no Congresso Nacional, os deputados federais, aqui na Assembleia, porque são esses eleitos que terão a prerrogativa legal de tomar as decisões em nome dos que escolherem. Os escolhidos é que vão ter que decidir. Porque se nós ficarmos apenas apontando as necessidades a cada ano, dizendo o que é necessário, mas se homens e mulheres eleitos que têm o poder de tomar decisão
não tomar, a gente vai ficar igual um cachorro correndo em volta do próprio rabo e não sai do lugar, fica correndo em círculo. A gente precisa avançar. E a questão do benefício, da aposentadoria, da previdência para essas pessoas com deficiência tem que ser com uma idade muito menor do que as estabelecidas em lei nos dias de hoje. Então, precisamos avançar, e muito. Essa não é uma decisão que compete à Assembleia Legislativa, ela compete ao Congresso Nacional, deputados federais, senadores, mas eu como deputado, preciso estar cobrando dos meus colegas, nós enquanto sociedade, e nós precisamos sempre trazer esse tema em pauta. Parabéns, Viviane, porque você veio num dos pontos mais nervosos de assistência às pessoas com deficiência. Obrigado. Deputado Grego. Pois não, doutor Luiz Renato. Só pedir pela ordem aqui, se for possível, o senhor me conceder a palavra. Concedida a palavra ao defensor público, doutor Luiz Renato Braga. Bom dia para todos, para todas. Eu quero fazer inicialmente minha audiodescrição. Sou moreno, tenho os cabelos lisos, uso óculos, estou com a barba por fazer, tirei a barba depois de um tempo, né, deputado? Estou com um terno cinza, meio amarronzado, uma camisa branca e uma gravata dourada, em alusão à cor também da síndrome de Down, que é o amarelo. Queria cumprimentar o deputado Grego aqui, em nome de quem eu cumprimento todas as autoridades da mesa, meu amigo Léo, do Mano Down. Amanhã a gente vai estar junto. Deixar um abraço especial para o Gabriel aqui, meu grande amigo. Você está voando, hein, Gabriel? Tenho acompanhado seu Instagram aí, está no Brasil todo, hein? Trabalhando muito. Mas te parabenizar muito, viu, Gabriel, pelo esse trabalho seu também. E desculpa, deputado, pedir a palavra sim, porque o que a Viviane falou, eu gostaria de pegar esse gancho, sabe? Que é a preocupação que todos nós temos com o envelhecimento das pessoas com deficiência, das pessoas com síndrome de Down. E já faço aqui também até um pedido de ajuda para o senhor, às vezes de uma possibilidade de uma emenda parlamentar. Eu tive, até com esse expediente na Defensoria Pública, na APAI de Araxá. Né? E aqui, enfim, também deixar minha congratulação para todo o sistema de APAIs. Assim, eu sou uma pessoa entusiasta com o trabalho do APAI, e eu vejo a essencialidade desse trabalho deles lá no dia a dia. E lá eles têm um centro-dia. Mas o centro-dia, gente, destaca de todo o prédio da APAI de Araxá. Né? Tem uma estrutura muito boa na educação, uma estrutura muito boa na saúde. E o centro-dia, até fisicamente lá, ele não tem verba, não tem recurso. A gente sabe que, infelizmente, o recurso para assistência social ele é menor do que, às vezes, para outras pautas. E hoje, pegando um pouco esse gancho, né, da campanha que fala de amizade, acolhimento, de inclusão, show solidão, a gente não tem como mais caminhar se a gente não tiver os centros de convivência e os centros-dias com estrutura. Infelizmente, isso não é uma realidade não só aqui no município de Belo Horizonte, como também no estado de Minas Gerais, no país inteiro, né? Para quem não sabe, eu coordeno uma comissão nacional também do direito da pessoa com deficiência, de todas as defensorias públicas desse país. Eu vejo que isso é um problema estrutural no país todo. Mas é necessário a gente avançar nesse sentido, porque muitas das vezes a gente vê a escola, por exemplo, fazendo vezes de um aparelho que seria da assistência social, de um centro-dia, de um centro de convivência. Né? A gente vê essas famílias, às vezes, quando termina a progressão do período escolar, e eu falo não só em relação à síndrome de Down, outras deficiências também, que acontece isso que a Viviane falou, que os familiares falaram, de não ter um lugar de convivência para os seus filhos, envelhecendo. Né? Então, é importantíssimo que a gente tenha isso no estado de Minas Gerais, que a gente tenha esses aparelhos de centro de convivência, esses aparelhos de centro-dia, porque é lá que eles vão ter as oficinas de desenvolvimento, é lá que eles vão ter atividade esportiva, cultural, mas com um viés de assistência social, não com viés educativo, não é educação. Às vezes vai chegar um ponto da idade da pessoa com síndrome de Down, da pessoa com deficiência, que esse período escolar vai ter passado. E hoje o que a gente verifica? Várias escolas especiais no estado de Minas Gerais, no país inteiro, aqui no município de Belo Horizonte,
que deveria ser um aparelho de assistência social de centro-dia, porque o que se faz lá é isso, de centro de convivência, não é a parte educacional, e tudo bem, a gente tem que avançar de acordo com cada objetivo que a gente tem. Educação é uma coisa, centro de convivência é outra. A gente não pode utilizar de espaços com o nome inadequado, fazendo um serviço que não é dele. E assim, não dá nem para questionar a legalidade dessas instituições, porque a gente entra numa situação ainda pior. Né, que como a Defensoria chega lá, às vezes o Ministério Público questionando todo o aparelho educacional, sendo que no dia seguinte, se a gente ficar em cima para fechar ou readequar, no dia seguinte essas famílias não têm aonde colocar os seus filhos. Né? A verba para assistência social é uma verba menor, então a gente tem que ter esses centros-dias no país todo. E eu vejo a APAE, não só de Araxá, a APAE de outras cidades também, fazendo esse trabalho, com um trabalho fantástico de centro-dia, ali no interior. Né? Então, assim, desde já eu peço a ajuda de Vossa Excelência para esse caso da APAE, eu devo entrar em contato contigo, da APAE de Araxá, porque realmente é um trabalho que eles fazem, que é fantástico. Eu estive lá por 2 vezes, por 2 oportunidades. Eles estão bem estruturados nos outros setores de saúde, educação, mas essa parte do centro-dia, eles precisam de ajuda e para o Estado afora. Né? A gente tem que estruturar esses caminhos para a gente ter um envelhecimento saudável das pessoas com deficiência, das pessoas com síndrome de Down e de suas famílias também. Né? Eu acho que é isso que a gente busca, né? Qualidade de vida e desenvolvimento. Né? E acredito que com essas iniciativas a gente avança muito e pode contar com a Defensoria Pública. Né? O senhor colocou aqui a questão das pessoas com síndrome de Down, que está trabalhando aqui na Assembleia. Amanhã a gente tem um evento, né, Léo? O Léo vai estar lá falando sobre os 5 pilares da inclusão na Defensoria Pública. Todo mundo está convidado, de 10 a meio-dia. Quem não puder estar lá presencialmente, que é na Defensoria, que é na unidade do Barro Preto, na Rua Guajajaras, 1707, no 2º andar, vai ser transmitido ao vivo pelo YouTube também. Basta colocar lá no YouTube Defensoria Mineira, que lá vai passar. Então, assim, acredito também que a oportunidade de trabalho nas instituições privadas a gente já vê, que tem um avanço, precisamos caminhar cada vez mais, mas as instituições públicas também. E quero ressaltar que essa iniciativa da Defensoria Pública veio de uma audiência pública que Vossa Excelência presidiu aqui, em que o Tribunal de Justiça esteve, falando da experiência no Tribunal de Justiça. Eu já peguei o Léo ali e falei assim, não, vamos fazer na Defensoria. O processo demorou em torno de 3 anos, 2 a 3 anos, né, Léo? Porque a gente teve uma burocracia interna institucional que realmente por questão contratual, mas isso nós não desistimos. Né? E amanhã a gente vai dar esse pontapé inicial nessa capacitação, 5 contratados, com emprego apoiado, tudo certinho, enfim. Né? Amanhã vai estar na palestra, o Léo vai explicar melhor, e o meu tempo aqui eu quero deixá-lo reduzido para ouvir mais as pessoas, mas só dizer para a Viviane isso, eu concordo muito com isso. Viviane, também em relação à curatela, só um parêntese, estou disposto a conversar contigo, a gente está avançando em conversas entre a Defensoria e o Ministério Público, da possibilidade da gente ter o dirigente como responsável nos casos em que a gente tem a pessoa institucionalizada. Então, isso é possível. A Defensoria Pública está em todos os processos de interdição de curatela, como curador especial nos processos, então acho que a gente pode avançar também para facilitar essa gestão. E agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigado. Obrigado, doutor Luiz Renato. Vou frisar, porque eu não sei se todos compreenderam, foi a partir de uma dessas audiências que a Defensoria, na pessoa do doutor Luiz Renato, pescou a importância da criação e geração de oportunidades de vagas de emprego, e amanhã um passo concreto com 5 vagas de contratação de pessoas com síndrome de Down na Defensoria Pública de Minas Gerais. Um exemplo a ser seguido pelas demais defensorias Brasil afora. Parabéns à doutora Raquel Gomes, a todos da Defensoria. E eu quero dizer, fico muito feliz, são ações concretas como essa. Quero dizer, doutor Luiz Renato, que já decidi aqui com a Lília, nós já vamos apresentar requerimentos tanto à Secretaria Estadual de Saúde, quanto também à SEDES, com pedido de providência para ampliar e fortalecer
o serviço do Centro-Dia com disponibilização de material e também financeiro às APAES no Estado. Agora, o senhor trouxe o nome de uma cidade chamada Araxá, é a cidade do nosso governador. Governador Romosema, fica aqui o nosso apelo, o nosso pedido. Eu, como deputado, apoio e envio recursos para a APAE da minha cidade. Por favor, eu espero que o senhor, como governador, também dê o amparo necessário à APAE lá de Araxá, porque ela precisa ser exemplo para todas as APAES do Estado de Minas Gerais. Vamos salvar o Centro-Dia da APAE de Araxá e também os outros centro-dias, como foi dito. O que fazer depois dos 18 anos? Serão abandonados, já que não estão no ciclo da educação? Eles precisam de um ciclo de convivência, em horário integral ou em contraturno, mas não podemos. Vamos incluir isso como política pública, porque eu disse, política pública é escolha, é prioridade. Passa agora a palavra à psicóloga do Instituto Mano Dal, doutora Marina Fontana Martins, por favor. Bom dia, deputado. É responsável por desdobrar essas 5 vagas amanhã, hein, Marina? Parabéns, Marina. Muito obrigada, deputado. Bom dia aí para toda a mesa. Esse tema, né, amizade, acolhimento e inclusão, ele foi traduzido e, né, escolhido pelos jovens e adultos com síndrome de Down, né, os autodefensores. E a Elga está ali, né, uma autodefensora, né, Elguinha? E dentro ali do Mano Dal, a gente tem o grupo de autodefensores, e nos últimos encontros conversamos muito sobre esse tema. E o que eles trouxeram foram, né, sobre os sentimentos. E, pasmem, a maioria ali está incluída no mercado de trabalho, né, está ali tendo várias conquistas, e ainda esse sentimento continua. Então, a reflexão, né, que eu queria trazer aqui para a mesa e para todo mundo é sobre a amizade, o acolhimento, a inclusão, quando de fato acontece, que ela aconteça também de qualidade. Então, né, como no Genaro lá, a gente, né, tem o Rodrigo, tem todo mundo lá, e uma vez eu fui ao Genaro e vi o Rodrigo almoçando junto com a equipe. Então, o acolhimento é isso, né? Não é só estar ali trabalhando, não é só colocar, não é só estar dentro das APAES, do Instituto Mano Dal, é fazer parte, né, ter amizades ali com pessoas também sem deficiência. Então, dentro dos programas de inclusão no mercado de trabalho, eu fico muito feliz porque surgem essas dúvidas dos profissionais, né? Eu posso sair com ele para almoçar, eu posso, né, chamar para o happy hour, tenho que conversar com a família. E como que é bom, né, ter essa dúvida e esse primeiro passo de chamar para estar junto, de realmente a pessoa com síndrome de Down estar fazendo parte desse espaço social. Nós, como todos os seres humanos, nosso desenvolvimento ele se baseia no biológico, no psicológico e no social. Então, como que é importante esse social para todos nós, mas também para as pessoas com síndrome de Down, como que esse desenvolvimento impacta nesse social. Seja na educação inclusiva desde o início, né, da vida, e também na vida adulta, que é como que os jovens hoje estão clamando e chamando a atenção para a gente. Querem mais amizade, querem mais acolhimento, querem mais inclusão. Então, show solidão aí para todo mundo com síndrome de Down, né, Elguinha? que esses espaços e essas inclusões, seja aqui na Assembleia, na Defensoria, que todos ali, os profissionais envolvidos, acolham aí os novos colaboradores e essas inclusões acontecendo. Vou passar a palavra agora ao Leonardo Contígio, presidente do Instituto Mano Dal. Olá, bom dia a todos. Vou fazer também minha autodescrição. Sou homem branco, estou com uma barba grisalha, viu, Luiz? Tem que tirar, né? Cabelos pretos. Estou com a camisa vermelha aqui, deputado, com o slogan, né, do Show Solidão, Amizade, Acolhimento e Inclusão. Antes de começar minha fala, queria apresentar aqui em primeira mão na Assembleia o clipe que a galera do Mano Dal fez para esse tema. E já vou convidar o Gabriel para ele ver o clipe
E se ele animar, ele vai fazer a intérprete de Libra, a interpretação do clipe. Primeiro você vê para a gente marcar lá no estúdio. Pode ser? E aí, Luiz Renato, ele não está só no Brasil, não. Fiquei sabendo ontem que ele vai para a ONU. Esses dias, tá? A ONU, não é brincadeira, não. Então vamos ver o clipe, Gabriel. Presta atenção na música, você vai interpretar ela se você topar. Fechou? Olha que legal. Feito por pessoas com deficiência e pelo nosso maestro Daniel Viana. Vamos ver se vai aparecer aí a música Show Solidão. Presta atenção na letra, hein? Aqui ninguém fica de fora, aqui é show solidão. Chega mais, traz teu riso, tua razão. Aqui ninguém fica de fora, aqui é show solidão. Se o mundo andou te excluindo, vem pra perto. Se o mundo andou te evitando, aqui é teu teto. Você que já foi ferido por palavra, por rejeição, história dura, mas a gente escuta. Aqui só vale carinho, afeto, faz evolução. Você não é peso, você é pra cá. Trazia sorriso no rosto, história na palma da mão. Cada cor, cada jeito, cada cor, cada singularidade nessa miscigenação que espanta a tal solidão. Só solidão, aqui não. Amizade, acolhimento, inclusão. Se doeu e dentro, pode falar que a gente canta junto até sarar. Só solidão, faz favor, que nesse pagode só entra amor. Quem chega cansado ganha atenção, quem chega sozinho ganha multidão. Pode chegar e dizer assim pra solidão. Show, 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 show. Tragia sorriso no rosto, história na palma da mão. Cada cor, cada jeito, cada cor, cada singularidade nessa miscigenação que espanta a tal solidão. Só solidão, aqui não. Amizade, acolhimento, inclusão. Se doeu e dentro, pode falar que a gente canta junto até sarar. Faz favor, que nesse pagode só entra amor. Quem chega cansado ganha atenção, quem chega sozinho ganha multidão. Amizade, acolhimento, inclusão. Se doeu e dentro, pode falar que a gente canta junto até sarar. Que nesse pagode só entra amor. Quem chega cansado ganha atenção, quem chega sozinho ganha multidão. Chega mais, traz teu riso, tua razão. Aqui ninguém fica de fora, aqui é show solidão. Chega mais, traz teu riso, tua razão. Aqui ninguém fica de fora, aqui é show solidão. Ó, maravilha, hein? Ó, a galera Elga participou aí, foi maravilhoso, viu? O clipe. E convidando a todos, dia 28 eles vão lançar ao vivo lá na Rua Sapucaí, perto da nossa sede. Vai ter a caminhada do Manudal de 14 às 18 horas, muita música, muita reflexão. Vão dar uma volta lá, um manifesto, no dia 28 de março agora, e vai estar lançando ao vivo a música aí, Show Solidão, a galera que fez aí. Então, o Henrique tem autismo, o Dudu participou, então essa é Nada Sobre Nós Sem Nós. Então, deputado, obrigado mais uma vez pela organização desse evento, pela oportunidade de estar aqui, a equipe do Manudal. Eu falo agora como um irmão, né? E que a gente tem que ser rede de apoio, não é simples. O Manudal surgiu da solidão do meu irmão. Estou refletindo aqui, ele nunca teve amigo. Ele nunca teve amigo. Se não fosse os meus amigos, inclusive a banda dele foi formada por meus amigos. Então, ele não teria amigos se ele não tivesse um irmão. Então, a gente reflete que a gente só troca um preconceito, que é o slogan do Manudal, por um novo conceito.
E, na nossa visão do Mano Dal, para a gente mudar um preconceito, só tem 2 caminhos, né, sem ser dono da verdade. O primeiro é a informação, é o tempo inteiro informação, informação para a gente mudar. E o segundo é a convivência, que a gente convoca a todos para conviver. Como a Assembleia vem fazendo, parabéns, amanhã a Defensoria, porque à medida que a gente vai convivendo, nós vamos quebrando os estigmas. E só a partir de 2016 que as escolas aceitam as pessoas com deficiência, né? O meu irmão, no caso, foi rejeitado por 17 escolas. Então, eu sou esperançoso nessa quebra da solidão, porque as crianças estão convivendo desde novinho com as pessoas com deficiência, e amanhã eu acho que eles vão ser rede de apoio, pelo menos a gente acredita nisso. Mas, voltando, então, nessa solidão, né? No início, é legal, todo mundo bate palma, mas à medida que vai crescendo, e a gente vê isso no Mano Dal, eles não têm amigos. Então, o Mano Dal surgiu para ser essa rede de apoio e tentar que eles tenham amigos lá, né, Elga? E a gente escuta relatos lá o tempo inteiro. Hoje a gente está atendendo 1.400 famílias, deputado, estamos indo agora para a expansão para 2.000 famílias, né, não é brincadeira. É unanimidade, né, da solidão, e que se eles não tivessem lá entre eles não são convidados para festa, não são convidados para nada. Então, a gente tem que fazer as nossas próprias baladas, nossos próprios eventos, para a gente ter isso. Então, fica aqui, né, e falando de amizade, que está dentro do tema, os meus 4 melhores amigos têm síndrome de Down. Né? Então, dá para ter amigos, né, e eu aprendo muito com eles. Elga é uma delas, né, Elga? Minha grande amiga. Né? Te amo muito, Elga. Né? E a gente conversa todos os dias. E a gente está sempre junto em todas as circunstâncias. Então, né, a gente convoca, né, a gente tem lá no Mano Dal o grupo de irmãos, mas só tem 4 participantes. Meus próprios irmãos, né, eu tenho mais outros 2 irmãos, também não participam, né, a gente não pode obrigar. E aí, deputado, não é simples, né, pegando esse tema aí para ser breve, porque eu já perdi relacionamentos por causa do meu irmão. Né, porque a pessoa não queria sair com ele, né, quer sair comigo. Né? Então, eu sempre fui muito claro nisso, e a gente orienta as famílias desde novinho agora. Tem que falar sobre esse tema. Né? Não adianta não falar, só vai falar quando falecer os pais. Não, tem que conversar desde novo, porque envolve finança, envolve uma série de situações e que tem que ser conversado. Então, a minha família, né, eu tenho 2 filhas hoje em dia, sabem desde o início que, se meus pais falecerem, né, o Dudu vai morar lá em casa. Né? Hoje ele fica um tempo na casa dos meus pais, fica um tempo lá em casa, fica um tempo na casa da Vitória, mas tem que ser conversado desde o início, porque senão entra uma pessoa no meio de uma relação e aquilo gera uma série de complicações, que a gente vê isso o tempo inteiro. Então, a gente tem que ser rede de apoio. Muito bacana que a Viviane colocou, que o deputado colocou, a gente está fazendo um advocacy lá na Federação Brasileira de Associações de Síndrome de Down, para, no Estatuto do Idoso, as pessoas com deficiência intelectual ser 45 anos e não 60, né? Porque a expectativa de vida deles, que aumentou, são 60. Então, tem que ser 45 anos à luz para ser considerado idoso e etc. Então, pessoal, né, a gente conclama a todos para a gente, né, ser aliados. A gente fica muito feliz, o Genaro, né, não tem ninguém parente com pessoas com deficiência, está lá sendo aliado e está mostrando para a sociedade, né, quando o Rodrigo está lá, quantas mensagens a gente já recebeu. Que legal, e amanhã, quando eu tiver um filho ou um parente, cara, não é o fim do mundo. Né? Não é, pelo contrário, a gente acredita, se a Elga não existisse, se a Luísa não existisse, o Gabriel não existisse, se todos aqui com Down não existissem, o Rafael, o mundo seria pior, deputado. Tenho certeza que se o Dimitri não existisse, o mundo seria pior. E a gente, então, não pode aceitar isso. Né? Já temos 8 países no mundo que não nascem mais pessoas com síndrome de Down, né? Porque podem tirar e tem um exame muito... Então, piora o mundo. Então, essa turma está aí, a gente tem que somar. Então, né, Elga, show solidão, a gente pode ter amigos com síndrome de Down, e a gente sonha um dia, né, e já está começando um movimento, já viu o primeiro caso, de ter um namoro entre pessoas sem síndrome de Down e uma com Down. Por que não? Né? A gente, então, está melhorando, então sou otimista quanto a isso, mas precisando agir. Porque o envelhecimento é muito triste, né? Ver a solidão dos pais, deputado, e você é pai, né? E aqui a gente vê minha mãe, meu pai, e as mais de 8.000 pessoas que já passaram pelo Mano Dal, querem deliberadamente, né, ter a maior dor do mundo, que é a perda de um filho. Né? Eu quero ter a perda porque eu não sei com quem vai ficar. Então, isso é muito dolorido, não é simples, e a gente precisa apoiar, então, a solidão também, como você disse no início, né, e a Heloísa falou aqui em nome do Mano Dal, a solidão extensiva, não só das pessoas com deficiência, mas das mulheres com deficiência, mães de pessoas com síndrome de Down, que vivem uma solidão eterna, não são convidados para nada, vivem em função do filho e abrem mão da própria vida, e no fim da vida
não tem onde deixar, né, que é a solução aí do centro-dia, que a PAI faz muito bem. Então é isso, pessoal. Né, show Solidão, vamos ser aliados, seja irmão, parente, funcionários. Então está aqui na Assembleia esses 5 contratados, amanhã na Defensoria todo mundo convidado. Muda perspectivas, eles têm rede de apoio. Né, então a gente conclama a todos que não precisa, né, ter deficiência para ser aliado da causa. Muito obrigado mais uma vez por isso. Leonardo, você trouxe, como todos têm trazido, pontos muito específicos. E o senhor falou de algo que eu disse lá na frente, do preconceito dentro de casa. Nós precisamos disso, conversar dentro da família, com os filhos, com os irmãos, sobre essa rede de continuidade, de apoio, guarda, assistência. Nós precisamos. Deus me deu a graça de ter, além do Dimitrios, eu tenho mais 2 filhas, a Johanna e a Tamires. A Tamires é a mais velha, 32 anos, e Johanna, 29. Isso que você falou, Leonardo, é tema de diálogo lá em casa. Porque, naturalmente, dentro da lei da física, eu e a mãe do Dimitrios faremos a nossa passagem antes dele e antes dos outros filhos. Então é importante que haja essa cultura, esse diálogo, essa conscientização de que o Dimitrios, ele é irmão, ele é filho, mas ele é de responsabilidade de todos, porque a gente não sabe quem vai fazer a passagem primeiro, quem vai fazer depois, mas nós precisamos ter essa consciência dentro daquilo que você disse, muito bem dito. Todos estão criando novas relações, e nessa chegada das novas relações, é importante que todos saibam, tenham consciência, ó, você está chegando, mas ao namorar comigo, ao se propor noivar, ao se propor casar comigo, você também está casando com uma realidade que eu já vivo. Eu tenho aqui o Dimitrios. Né? Então, isso eu procuro trabalhar, a mãe também procura trabalhar muito. Trabalho muito com a minha atual esposa, a mãe do Dimitrios com o atual esposo, porque é essa rede que vai me permitir ter um pouco de segurança de que a chance de abandono, a gente tem que reduzi-la a 0, se possível, ou mais próximo do 0, porque é só com muito diálogo para a gente saber que isso vai acontecer. Então, converse dentro da sua casa, converse com o seu esposo, converse com a sua esposa, converse com seus irmãos, com seus filhos. Isso tem que ser conversado. Não é imposto, mas é conversado. É questão de cultura, é questão de conscientização, é questão de amor ao próximo. E a gente não consegue amar ao próximo se a gente não começar a amar, primeiramente, os nossos mais próximos, que são os nossos familiares. Porque essa é a nossa essência. Os 2 maiores mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas o mais próximo nosso são os nossos filhos, irmãos, familiares. Então, parabéns, Léo, por essa abordagem. Deputado, só finalizando, é importante demais, você disse, né? Eu já tive 3 reuniões nos últimos 2 anos, deputado, de uma mãe de mães lá do Manudal, né, que tiveram câncer, e me chamaram lá, falando, Léo, eu não tenho ninguém para ficar com meu filho. Eu não posso morrer, né? Então, é importante. Hoje, felizmente, elas estão vivas, né? Eu acho que até dá mais força, né, para viver, e, né, tem que buscar energia, não sei de onde, mas realmente, né, essas políticas públicas, isso tudo a gente precisa conversar e ser cada vez mais aliado. Que bom que tem pessoas aqui na Assembleia que abrem-se essa conversa, né, deputado? Se alguém não fala, porque quando eu falo assim, eu tenho um irmão com deficiência, se você não falar, todo mundo tem. Ah, meu pai é alcoólatra, meu tio é não sei o quê. Todo mundo tem a diversidade na vida e pouco a gente conversa. Então, nós temos que abrir o diálogo, não é simples, mas desde novinho, que bom que vocês estão conversando na família, que a gente fala para a família. Não deixe para a última hora, converse desde o nascimento. Tá? Estamos juntos nessa.
Vou passar a palavra agora para a representante da Secretaria de Estado de Educação, representando aqui o secretário Rocieli Soares, a senhora Suelen Cristina Ferreira. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Dia. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos, olhos castanhos, cabelos cacheados. Estou usando um brinco no formato de flor colorida e uma blusa, uma camiseta rosa. Eu quero agradecer, deputado, pela oportunidade de mais um ano estarmos aqui dialogando sobre esse tema que é tão importante para a gente. E quero deixar também o meu abraço a esse casal que eu estou vendo aqui na minha frente, que o senhor ali ficou emocionado na hora que foi falado das questões, né, do envelhecimento mesmo de todos nós. E aí eu sei que isso é uma questão que toca na gente e a gente fica emocionada. Eu quero deixar o meu abraço a vocês dois e agradecer pelo trabalho que tem realizado, né, com o nosso coleguinha aí que está sentado aí no meio. Obrigada, tá? Eu gostaria de dizer, deputado, que eu acredito que o slogan, a escolha do slogan, perpassa aí pelas questões das relações humanas. O senhor falou algo que é muito importante, que é a questão do pertencimento. E o pertencimento, ele fala diretamente com as questões de estar inserido em todos os lugares, independente das diferenças que temos, né? Independente das especificidades que são apresentadas. Então, eu acredito que o tema da amizade, acolhimento, inclusão, show solidão, e vi também a Helga, né, falando um pouquinho sobre a solidão. Eu tive a oportunidade de ouvi-la, se expressando ali com relação a essa temática, me deixou assim, muito impressionada e muito feliz da clareza que ela tem sobre essa temática quando ela fala. Então, ela estava conversando ali com o Léo e eu tive a oportunidade de ouvir, e eu quero te agradecer também, Helga. Obrigada, viu? Muito obrigada. Porque é por meio de pessoas como você que a gente consegue aprender um pouquinho mais e conhecer aquilo que realmente que vocês passam e que a gente precisa se atentar. E falando um pouquinho, trazendo para a nossa realidade da educação, esse tema perpassa ali pelo um ambiente educacional inclusivo acolhedor. Então, dialoga com as políticas executadas pela Secretaria de Estado de Educação na oferta dos atendimentos educacionais especializados, na ampliação desses atendimentos, na ampliação também das formações oferecidas pelos Centros de Referência em Educação Especial e Inclusiva, pela ampliação das salas de recurso, pela revitalização de cada uma delas, para que elas possam, né, ofertar ali um atendimento educacional especializado que vá ao encontro das necessidades dos estudantes, né, com síndrome de Down, e também pela formação dos nossos professores e também pelo fomento, pelo trabalho com as habilidades socioemocionais. A gente precisa fomentar esse trabalho, a gente precisa desenvolver nos nossos estudantes as habilidades socioemocionais, porque a gente precisa aprender a conviver uns com os outros, a gente precisa que o nosso ambiente educacional seja acolhedor, seja respeitoso, seja inclusivo e que todos ali possam conviver de uma forma respeitosa, de uma forma adequada, uma forma alegre. Que o ambiente educacional, que as nossas salas de aula sejam ambientes acolhedores e que eles sejam preparados para receber a todos os estudantes. É um desafio, não é fácil, são muitas escolas, são cerca de 3.400 escolas, mas, a partir desses momentos que temos aqui, que nos ajudam a refletir também, a pensar em novas estratégias, em novas políticas, para que a gente possa, no âmbito educacional,
trabalhar e trazer novas perspectivas, mudando os nossos olhares, ressignificando os nossos saberes e também desfazendo de alguns preconceitos que nós temos para que nós possamos construir novos conceitos, novas possibilidades. E eu quero agradecer mais uma vez, porque a gente só está aqui porque eles estão aqui. Obrigada, deputado. Obrigado a você, Suelen. Suelen, como representante da educação, nós temos uma pergunta feita por uma pessoa aqui presente, Riverley, que faz a seguinte pergunta: quais medidas concretas a Secretaria de Estado de Educação está tomando para garantir o atendimento educacional especializado e garantir a presença de profissionais de apoio mediadores nas salas de aula regulares, conforme determina a Lei Brasileira de Inclusão? Como está sendo realizada a formação continuada dos professores da rede municipal para o ensino de alunos com síndrome de Down? São duas perguntas em relação à rede municipal, que não é da sua alçada. Eu também vou encaminhar, mas de maneira bem específica, medidas concretas da Secretaria para o atendimento da educação especializada. Obrigada. Com relação a garantir o atendimento educacional especializado e a presença de profissionais de apoio, a Secretaria ela vem trabalhando no movimento de ampliação das salas de recurso e também dos profissionais de apoio. O ano passado, fechamos o ano com cerca de 23 mil profissionais de apoio disponibilizados para os estudantes. Então, a cada ano, a gente vem mudando a perspectiva da visão clínica, né? E sim da visão social, da visão pedagógica, para que a gente possa fazer uma análise das potencialidades, das habilidades, das necessidades dos nossos estudantes, para que os profissionais de apoio sejam ampliados e sejam disponibilizados de acordo com a necessidade de cada um. Salas de recurso também, que fazem parte, né, dos atendimentos educacionais especializados. A gente vem num trabalho de revitalização e ampliação desses atendimentos para que a gente possa atender cada vez mais os nossos estudantes. Obrigado, Suelen. Passo agora a palavra a representante da SEDESE, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, representando aqui a secretária Lê Portela, o senhor Carlos Alberto dos Santos Júnior, e que eu peço, Carlos Alberto, que você possa, na sua fala, já responder, por gentileza, as perguntas realizadas pela senhora Carolina, que está aqui presente. Pergunta: gostaria de saber qual é hoje o Centro de Referência para Atendimento Integral de Pessoas com Trissomia do Cromossomo 21 no município e na região metropolitana. Existe alguma rede estruturada e acessível a esse público? Segunda pergunta: além disso, os centros de saúde da atenção primária estão devidamente capacitados e orientados para o acompanhamento inicial e encaminhamento adequado desses casos, considerando a necessidade de cuidado multiprofissional desde os primeiros meses de vida? Então, a saúde que vai responder? Os dois? Ok, então, vamos deixar para a saúde. Passo, então, agora... Você vai ser a primeira, então, da saúde? Então, tá. Carlos Alberto, conto com a sua compreensão, eu passo a palavra para a Laura Ribeiro, representando aqui o secretário Fábio Baquerete. Gente, bom dia. Bom dia. Muito obrigada pela palavra. Eu queria começar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher pequena, morena, de cabelos cacheados, cabelo preto, olhos pretos. E eu queria, antes de mais nada, agradecer a oportunidade de falar aqui com os senhores e falar nesse ambiente tão essencial para a política em Minas Gerais. Além disso, eu quero, em especial, agradecer a oportunidade da gente ter esse dia, esse momento
especificamente com essas pessoas que estão aqui presentes, não só as pessoas com síndrome de Down, que lutam pelos seus direitos, mas também seus familiares, os representantes das entidades que também trabalham junto conosco, os profissionais e técnicos que trabalhamos com essas políticas pelos direitos da pessoa com síndrome de Down. Apresentando um pouco o nosso trabalho, na Secretaria de Saúde, a gente tem uma coordenação, que é chamada Coordenação de Atenção à Pessoa com Deficiência, que é onde moram várias das políticas que atendem o portador de deficiência intelectual. E muito que bem, na coordenação, a gente tem pessoas que trabalham com essa política há tanto tempo quanto eu existo. São pessoas que têm mais de 30 anos que se dedicam a essa temática, uma temática que muitas vezes foi muito invisibilizada. Por isso, a emoção a gente estar aqui, a emoção da gente ter essa oportunidade, o agradecimento que eu faço a todos vocês por esse momento da gente poder falar sobre isso. E aí, eu queria dizer um pouco da nossa política e, muito brevemente, contar um pouquinho da história dela. E brevemente porque, assim, é muita história, é muita coisa. Mas eu queria só destacar que a gente construiu a rede de atenção com a pessoa com deficiência em 2012. É lá que a gente começa os primeiros passos da política que a gente tem hoje. Eu quero já começar dizendo de por que ela é chamada uma rede. Uma rede porque ela perpassa não só vários níveis de atenção, mas ela perpassa a complexidade de uma pessoa que tem deficiência. Então, a gente reconhece que ela tem que ter, primeiro, o reconhecimento da saúde, não só como um lugar de doença, mas um lugar de bem-estar e bem-viver, e a multiplicidade disso, o que isso alcança, o que isso abrange. E a gente tem esse reconhecimento hoje no Estado de Minas Gerais. Em específico, eu quero destacar as políticas de atenção especializada, que é onde eu acredito que muitos de vocês conhecem, os centros de reabilitação intelectual, são as políticas de desenvolvimento intelectual, que a gente financia hoje 156 serviços. Desses 156, a grande maioria são APAES, distribuídas em todo o Estado. A gente tem hoje um financiamento de 20... A gente tinha até 2024, um financiamento de 21 milhões. No ano passado, a gente ampliou esse financiamento em mais 7 milhões. E, especificamente, no ano passado, a gente ainda teve um recurso extra direcionado para a capacitação dos profissionais que trabalham nessas APAES, que trabalham com o serviço de reabilitação intelectual. Então, assim, é uma rede extensa e que está ampliando. E eu vi na fala de muitas pessoas aqui hoje o resultado dessa ampliação. Eu queria destacar, por exemplo, na fala da Viviane, quando ela estava dizendo do envelhecimento dessas pessoas, a fala dela trouxe 2 pontos que me chamam muito a atenção. O primeiro, do envelhecimento, que a gente está superando um problema que a gente teve durante anos na saúde, que era o atendimento da pessoa com deficiência, única e exclusivamente no aspecto da doença. Então, a gente tinha um trabalho muito intenso na questão de viver, de prevenir morte. E a gente tem, depois de muito trabalho, a gente tem agora a oportunidade de olhar muito além da morte. A gente tem a oportunidade de olhar para a existência, para o viver e superar questões de saúde. E é o nosso foco a partir de agora. E a fala da doutora, da Viviane, quando ela traz do envelhecimento, para mim, ela traz também disso, dessa qualidade, de uma superação essencial que a gente tinha que fazer enquanto sistema de saúde, mas, ao mesmo tempo, ela reconhece a nossa próxima etapa, que é tratar dessas pessoas e da vivência dessas pessoas e do cuidado a essas pessoas, reconhecendo sua complexidade e sua integralidade. E aí, eu quero dizer, primeiro, que a gente, enquanto Secretaria de Saúde, reconhece isso em 2 pontos. O primeiro, da pessoa em geral, que a gente reconhece a existência da imersão demográfica, né, que a gente está tendo agora, a população em geral está envelhecendo, a gente está tendo esse quadro como um todo. Com certeza, a gente reconhece isso dentro do Conselho da Pessoa Idosa, mas isso tem um destaque muito maior quando a gente está tratando da pessoa com deficiência, por causa do que foi explicitado por muitos dos senhores aqui hoje, da questão do cuidado, do cuidador, do acesso aos recursos, do acesso à rede, do acesso à sua própria independência. A gente reconhece que o acesso à sua independência, muitas vezes, vem por meio de um auxílio de uma outra pessoa que está ali junto com ele, que é essa pessoa que representa o cuidado. E aí, o envelhecimento, como o próprio deputado explicitou, ele traz também esse outro desafio, que é o envelhecimento desse cuidador. E a gente precisa estruturar a nossa rede reconhecendo isso. Então, o que eu quero dizer?
com toda essa fala. A gente tem hoje no Estado a política e ela está sendo voltada essencialmente, no momento, para a reabilitação intelectual. Isso não quer dizer que a gente não reconhece a necessidade de tratar do cuidado, e do cuidado além da reabilitação intelectual. E aí eu quero destacar primeiro a política da rede de atenção psicossocial, que não está sendo um tema central aqui hoje, mas é essencial para essa conversa que a gente está tendo. Inclusive, se a gente vai discutir o aspecto da solidão, a gente tem que discutir a saúde mental da pessoa com síndrome de Down e a saúde mental do seu cuidador, porque eu tenho certeza que é muito afetado. O cuidado demanda muito da gente. E isso são coisas que a gente reconhece, que a gente trabalha no nosso centro de atenção psicossocial, e a gente trabalha também dentro da rede, para que a rede seja capaz de direcionar, nos casos em que a gente percebe essa necessidade da atenção psicossocial, também para esses serviços. E, além disso, a gente estruturou, em 2023, dentro da secretaria, uma coordenação específica que vai tratar da integralidade do cuidado. Essa coordenação ela tem um olhar especial para a saúde da pessoa idosa. E aí a gente tem hoje um trabalho que tem muito que evoluir ainda, mas um trabalho que a gente já iniciou justamente da integração entre a saúde da pessoa com deficiência e a saúde da pessoa idosa. E a gente conseguir fazer esse intercâmbio. Mas é por isso que eu quero novamente agradecer a oportunidade de estar aqui, porque a gente só consegue construir essas políticas com a qualidade necessária se a gente tem a participação em especial do público dessas políticas, das pessoas que estão diretamente na ponta trabalhando com essa política. E aí eu agradeço a oportunidade de estar aqui fazendo milhões de anotações e ouvir aos senhores para que a gente possa qualificar todas essas políticas, qualificar reconhecendo nossos avanços. E, por fim, antes de especificamente me direcionar às perguntas que foram feitas, eu quero destacar alguns desses avanços que a gente teve. Primeiro, eu quero falar que, no Estado, a gente tem 34 serviços de reabilitação que trabalham a reabilitação intelectual e ou outras. Por exemplo, reabilitação auditiva, reabilitação física e por aí vai. Mas, especificamente, a gente tem no Estado esses 156 serviços de reabilitação intelectual específico. Quando a gente soma, a gente tem no total, em Minas Gerais, 190 serviços preparados para reabilitação intelectual, fazendo Minas um dos estados com mais serviços que tem no Brasil inteiro, também com um dos seus maiores orçamentos. Destacar, em específico, a evolução que a gente teve nos últimos 4 anos em relação a esse serviço. Até 2024, a gente não tinha financiamento nenhum específico para o serviço de reabilitação intelectual. A partir de 2024, a gente começa a ter esse financiamento com mais de 20 milhões. A partir disso, esse financiamento só cresce. Eu tenho como exemplo aqui para discutir com vocês os parques multissensoriais, que atendem a pessoa com deficiência intelectual e também a pessoa no transtorno do espectro autista. Esses centros eles começaram a ser instalados no Estado em 2023. Na época, a gente conseguiu passar, junto com os municípios, um acordo para construir 31 desses parques para atendimento dessas pessoas. Hoje, com o apoio, e aí eu quero destacar muito o apoio dos deputados da Assembleia, a gente já teve o incentivo para mais 146 parques. A gente teve, com o apoio da Assembleia, um incremento de 55 milhões de reais para a gente crescer com esses serviços. Então, isso tudo eu quero trazer para a gente mostrar como que, nos últimos anos, o tanto que a gente já andou, tanto que a gente já evoluiu, reconhecendo a necessidade da gente caminhar mais, e muito mais. E aí, especificamente, as perguntas que fizeram foram 2. Uma é sobre quais são os centros de referência para atendimento integral das crianças com síndrome de Down no município e região metropolitana. No âmbito da saúde, a gente tem, em Belo Horizonte, 7 desses serviços que eu estava explicando para os senhores. A gente tem um centro de reabilitação em cada região de BH, cada regional de Belo Horizonte, e a gente ainda tem 2 serviços específicos para o desenvolvimento, 2 serviços específicos para a reabilitação intelectual, que são a APAI de Belo Horizonte, que ela é financiada como um aparelho de saúde estadual, e a gente tem também mais
uma entidade do terceiro setor que também recebe esse financiamento. Inclusive, a gente pode depois fornecer nome e endereço de todas essas instituições com muito prazer. Além disso, uma segunda pergunta que foi feita para a gente é sobre, especificamente, se os profissionais da atenção primária estão sendo devidamente capacitados e orientados para ter o acompanhamento inicial e o encaminhamento dessas pessoas para os serviços especializados. Sobre isso, eu quero trazer 2 pontos. O primeiro é sobre uma política essencial que a gente tem hoje no Estado, que é chamado de PIPA. O PIPA é a Política Integral de Atenção Precoce. Por que atenção precoce? A gente trabalha no PIPA o atendimento das crianças de 0 a 6 anos de idade. A ideia é que a gente consiga fazer o trabalho precoce nessas crianças, justamente para evitar agravos no futuro, reconhecendo a primeira infância como um ponto essencial do desenvolvimento das pessoas que têm deficiência intelectual. O PIPA, atualmente, ele está, se eu não me engano, em 167 desses serviços de reabilitação intelectual. Ou seja, eu estava discutindo com vocês que a gente tem 190 em todo o Estado. Desses 190, eu tenho atualmente 167 que desenvolvem, além da reabilitação intelectual, uma política específica voltada para o atendimento precoce na primeira infância. Essa política possibilita justamente que a gente tenha uma pessoa que vai se desenvolver com mais independência, mais autonomia e, acima de tudo, uma saúde mais estável. Então, isso é o que eu tenho dentro da atenção especializada. Só que essa política, se eu estou trabalhando o atendimento dela na primeira infância, se ela perpassa o processo diagnóstico, ela também está na atenção primária. Hoje, eu tenho mais tarde, aqui, saindo daqui, uma reunião junto com a equipe de atenção primária, justamente porque um dos nossos planos, enquanto Secretaria de Estado, esse ano, é qualificar o PIPA. O PIPA hoje está em 167 serviços. A gente quer chegar em mais serviços e com um atendimento mais qualificado. E o nosso ponto primário para chegar a esse atendimento mais qualificado é justamente ampliar o ponto de contato dessa política com a atenção primária, reconhecendo a atenção primária como um ponto essencial da política. Muito bem, Laurinha, mas você falou, então, que tem que melhorar o contato do PIPA com a atenção primária. Isso quer dizer que a atenção primária não está presente? Muito pelo contrário. A gente tem a atenção primária extremamente atuante, a gente tem na nossa Superintendência de Atenção Primária, a gente publica, a gente trabalha a capacitação desses servidores, a gente publica nota técnica, só que a gente tem que reconhecer também que a atenção primária, especificamente, é de gestão do município. Isso não exime o Estado de trabalhar com ela, mas isso dá para a gente um tipo de contato, um tipo de gestão muito diferente. O nosso papel, então, com a atenção primária, é trabalhar a estrutura e a capacitação desses serviços, e isso a gente tem feito. Então, resumindo, a pergunta é, se eles estão sendo devidamente capacitados e orientados? Sim. Se a gente tem no nosso horizonte para esse ano a ambição de melhorar isso, sem sombra de dúvida. E eu quero convidar também todos vocês, tanto para conhecer um pouco mais, a gente tem no site da Secretaria, a Secretaria está sempre muito disponível, para a gente desenvolver junto também, tanto o PIPA quanto o Serviço de Reabilitação Intelectual. Muito obrigado a você, Laura. Uma salva de palmas. Para encerrar o ciclo dos componentes da mesa, passo a palavra ao senhor Carlos Alberto, representando a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, deputado Grego. Muito obrigado pelo convite. Nós da CEDES ficamos muito gratos por essa oportunidade. Eu queria fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem preto, de cabelos pretos, quase ficando brancos, óculos quadrados, estou com um terno, um blazer cinza, camisa branca e a gravata preta. E estou muito feliz. E reitero o quanto que nós parabenizamos o deputado Grego pela iniciativa, haja vista a abordagem tratativa desse tema ser salutar, relevante, importante, e nós sabemos o quanto que isso é fundamental para cada um de vocês que estão aqui. Apesar de talvez não nos conhecermos pessoalmente, existe algo em comum que nos atravessa, que é essa causa de garantia de direitos humanos e de dignidade para as pessoas com deficiência. Sejam elas de todas as ordens, e aqui falando especificamente das pessoas com a síndrome. Eu sou superintendente de políticas temáticas transversais, e dentro da minha superintendência nós temos 8 diretorias. Eu poderia citar aqui algumas delas: criança e adolescente, juventude,
pessoa idosa, povos e comunidades tradicionais, igualdade racial, população de rua e pessoa com deficiência. As políticas transversais, elas precisam e devem necessariamente se comunicar. E eu queria aqui fazer menção à fala da Gláucia, da APAI, da Viviane, também da instituição que trata pessoas com síndrome de Down, porque me traz muita satisfação entender que o que nós estamos construindo enquanto política pública atravessa e vai de encontro à necessidade de quem está na ponta atendendo esse público específico. Nós temos feito reuniões de integração com os meus diretores, justamente para entender que não existem pautas isoladas quando a gente fala de direitos humanos. E a gente tem atravessado essas transversalidades dos conhecimentos para construir política pública para a pessoa com deficiência, que seja quilombola, para alguém com síndrome de Down, que seja criança, que seja idoso, que tenha atingido a longevidade, que seja jovem, que precise de inserção no mercado de trabalho. E eu queria aqui compartilhar com vocês que não apenas como ser humano, mas também como profissional da saúde mental, sou seu colega psicólogo, é muito grato saber da relevância do quanto que nós temos discutido. O que a gente tem feito de concreto, então, diante disso? Nós vamos inaugurar, a CEDESE vai inaugurar agora, em 2026, 16 parques Gerassol. Os parques Gerassol são parques multissensoriais e cada um desses 16 será inaugurado em um dos municípios mineiros para a inclusão e também para o desenvolvimento e lazer de pessoas neurodivergentes, seja ela que tenha TEA, TDAH, seja ela uma pessoa que tem síndrome de Down. Esses parques Gerações são referências para aquela comunidade de um lugar de inclusão, de um lugar de lazer, de um lugar de divertimento e, principalmente, de acordo com a campanha, de um lugar em que show solidão. Afinal de contas, o que nós precisamos propor são lugares que não sejam apenas só de inclusão, mas de integração entre esses. E aí eu estou falando para as pessoas que são portadoras da síndrome e que são crianças e adolescentes, que eles possam brincar e se divertir junto com todos. A política pública faz sentido quando ela integra as pessoas para a convivência comum. E aí a gente está pensando modelo de sociedade. Me preocupa muito ouvir, principalmente na fala da Viviane, de que há pessoas que precisam de cuidado e que não tem ninguém da família que se dispõe para isso. Isso me faz sair daqui com alguns deveres de casa, para que nós possamos fomentar não só o terceiro setor, que tem feito isso com um brilhantismo incrível, mas, enquanto Estado de Minas, tomar atitudes que modelem a sociedade para um lugar de entendimento e dignidade. A história dos direitos humanos exige que nós possamos garantir lugar de fala, de inserção e de integração para esse público. No ano passado, junto com a Unicef, nós capacitamos 180 municípios dentro do programa Capacita Minas Primeira Infância e vamos continuar esse ano. E é com muita satisfação que eu digo que, quando nós estávamos falando de primeira infância, que é uma etapa fundamental para a vida de qualquer ser humano, nós estávamos também levando a capacitação para os gestores, para os técnicos e para os profissionais que atuam na ponta sobre a primeira infância neurodivergente. O quanto que é importante que a rede municipal de educação, seja através das unidades básicas lá de educação infantil, e também a rede de saúde, possa incluir abordagens que garantam os direitos e a inclusão desse público neurodivergente na primeira infância. Saio daqui com essa missão também de ter essa reunião com o meu diretor estadual de políticas para pessoa idosa sobre a longevidade dos portadores de síndrome de Down. A longevidade que precisa ser protegida, garantida e amparada para que a gente possa enfrentar o abandono, a vulnerabilidade e também a exclusão social que existe, às vezes, me parece, por parte dos familiares. Além da inauguração dos parques Gerassol e além da capacitação dos 180 municípios, nós fizemos, ano passado, dentro da política de juventude, o Mutirão Jovem Aprendiz. E esse mutirão foi muito bonito, porque nós atendemos mais de 1.000 jovens, através de entidades do terceiro setor, que encaminham eles para vagas de aprendizagem e trabalho protegido.
E é muito legal ver que tinham lá uma porcentagem muito grande que nós reservamos, primeiro, dentro do atendimento adequado, dentro das políticas adequadas ali de prioridade, vagas para PCD. Essas pessoas, esses nossos queridos que são talvez seu filho, seu primo, seu tio, seu pai, seu irmão, eles precisam também de inserção no mercado de trabalho, de produtividade, de garantia ao acesso de desenvolvimento profissional na adolescência. Isso é fundamental, e agora falando como profissional da saúde mental, para desenvolver habilidades e competências, sejam elas socioemocionais, de integração, de responsabilidade, de lidar com valores e com seus dinheiros, de até mesmo dos relacionamentos afetivos. Nós temos trabalhado muito para que os direitos humanos desse público não sejam só discurso bonito, eles sejam prática, realização na ponta para quem precisa. É óbvio, a gente precisa fazer muito mais, e é por isso que eu me coloco à disposição, eu coloco essa superintendência à disposição de todas as entidades aqui, de todos aqui presentes, e mais uma vez saúdo e parabenizo o deputado Grego por essa grande iniciativa. Muito obrigado. Obrigado, doutor Carlos Alberto. Eu sou testemunha de tudo isso que o senhor falou. Quero cumprimentar o coordenador da SEDESE lá na cidade de Muriaé, responsável por mais 18 municípios, o Matheus Oliveira. Eu cumprimento os demais coordenadores espalhados pelo estado de Minas Gerais. Fico muito feliz com a notícia que o senhor disse da implantação de 16 parques girassóis pelo estado de Minas Gerais, e eu tenho certeza que é o primeiro passo de muitos outros parques que serão espalhados, tendo em vista que nós temos 853 municípios, e municípios muito grandes, de 16 até 853, para atender todos os municípios de Minas, a gente ainda tem um passo muito grande, porque independente do tamanho do município, em todos eles nós temos pessoas com essas necessidades, que seja uma política pública para que todos sejam agraciados com um parque girassol dentro de um planejamento. É o que eu espero, desejo, e como deputado vou lutar. E que, tendo em vista, já que nós, deputados, temos também valores de emendas impositivas, que o Estado, nos próximos anos, coloque também no portfólio o custeio de um parque girassol com dimensões proporcionais a municípios até 10 mil habitantes, de 10 a 30, de 30 a 50, de 50 a 100, acima de 100, para que os deputados também possam fazer a destinação de recursos de suas emendas para a implantação de parque girassol pelos municípios espalhados em Minas Gerais. Fica aqui uma sugestão, leve até a SEDESE, depois vou formalizar isso também através de ofício, para que a gente possa fazer de maneira bem veloz a implantação desses parques em todo o nosso estado. Eu agora vou passar a palavra aos que se inscreveram. Nós temos 5 pessoas aqui presentes, inscritas, para deixar também a sua contribuição. Em função do avançar da hora, daqui a pouco, horário de almoço para todos, peço a compreensão para que a gente seja bem objetivo. Eu vou, primeiramente... E olha só, galera, não ir embora não, que tem uma dupla que vai fazer música, hein? E depois nós temos ainda uma apresentação. Opa. Então, eu vou começar chamando a mãe do Rafael Pinheiro, que é a senhora Joana do Amaral Pinheiro, para fazer ter o seu momento de fala aqui no microfone. Por favor, venha à frente. Obrigada pela oportunidade. Pode colar mais a boca bem no microfone, por favor. Obrigada pela oportunidade e gratidão é muito pouco para falar de tanto que nós somos agraciados por esse programa aqui, por esse encontro, por tanta coisa boa que eu ouvi aqui a favor dos nossos filhos, que são a menina dos nossos olhos. Nós que estamos mais avançados em idade,
a gente está correndo atrás, está indo. Eu não paro em casa, eu levo meu filho para a PUC 2 vezes na semana, 2 vezes na semana no Mano Dal. Meu esposo estuda 2 horas por dia com ele no violino, e a gente quer fazer muito mais. E a gente, recebendo esse carinho, recebendo essa gratidão imensa de ter alguém ao nosso lado que nos ajuda, gente, muito obrigada mesmo. Dona Joana, a sua voz embargada é a minha voz, a voz de muitos pais, mães, irmãos, tios, familiares, padrinhos. E a senhora não tem nada a agradecer. Como eu disse, tudo que fazemos é nossa obrigação. Minha como pai, minha como parlamentar, como cidadão. E a senhora é um exemplo, continue sendo inspiração para muita gente. Deus abençoe a senhora e toda a sua família. Eu vou passar agora a palavra para um amigo que trabalha lá no restaurante Genaro. Está preparado, Rodrigo? Então vem à frente, o microfone é todo seu. Uma salva de palmas para o Rodrigo. Meu nome é Rodrigo Maguiar Barbosa. Eu agradeço a vocês todos, a presença de deputados, amigos, e estar participando também conosco. Eu escutei uma pessoa falando um negócio que esqueci a palavra que ela falou. Solidão, não? É solidão. Aquele prazer que falou pegou no coração, assim, aberto, sabe? Sim, uma coisa mais para todo mundo saber, para preparar, para receber as pessoas no restaurante, no Genaro, entendeu? Como o Léo e a equipe deles, né? O Dudu, o Léo, a Elga e as turmas ali, comecei os amigos mais que me dá, entendeu? E tudo isso inclui na solidão, esse negócio também, que ele falou também que passou ali na televisão, né? A música do senhor Solidão. Não, é música da solidão. Aquela música me renovou. E vai renovar mais ainda. Muito mais. Entendeu? Quem tem deficiência, a gente vai ajudar eles também para revolver, trabalhar, conversar, entendeu? Essas coisas assim. Importante é todo mundo, equipe. Equipe é para todo mundo realizar o sonho que tem sempre que dar. Boa. Muito obrigado, Rodrigo, pela sua contribuição. O Rodrigo, em toda a fala dele, resume em show solidão. Como importante, né, Rodrigo Leonardo, o que ele disse, o apoio que ele encontrou em vocês, que ele encontrou no ambiente de trabalho, para tirá-lo desse sentimento de solidão e passar para um sentimento e vivência de inclusão e acolhimento. Parabéns. Oh, maravilhoso. E aí, deputado, que legal, não sei se você sabe, né? Convido todos a frequentar lá para ser atendido pela turma, mas além de você contratar pessoas com deficiência, eles lançaram lá uma fonte. Você compra uma moeda e você faz um pedido, tipo na Itália, e o dinheiro doa para o Instituto Mano Dal. Então, além de eles contratarem, eles estão nos ajudando também com doações, né, troco solidário lá. Então, muito obrigado à turma do Genaro. Parabéns. Já que o assunto é o Genaro, que vem aqui o William das Graças, gerente do restaurante Genaro, para trazer a sua contribuição. O microfone é todo seu, William. Uma salva de palmas. Bom, primeiramente eu quero agradecer essa oportunidade
Oportunidade essa que me foi concedido há pouco mais de 4 anos atrás. Eu estou no Restaurante Genaro há 10 anos, sou gerente geral das 3 unidades do Restaurante Genaro. Já estou convivendo com o Rodrigo há 4 anos e é uma oportunidade maravilhosa. E pegando um pouco das falas que o senhor até citou aqui, e eu rotineiramente uso muito, que é, uma vez que somos feitos à imagem e semelhança do nosso Criador, né, todos aqui temos uma beleza única. Né, e um outro ponto, até citado pelo senhor também, diz respeito a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E para que a gente venha de maneira plena exercer esse amor ao próximo como a nós mesmos, é importante que venhamos amá-los e respeitá-los como eles são. E essa oportunidade de conviver com alguém que tem síndrome de Down é algo que traz muito mais ganho para mim do que para ele próprio, pois me proporciona uma experiência espetacular, de um amor genuíno, de muita troca, e é só agradecimento. O Léo, em outras falas, até já citou também, né, que ser diferente é normal, né, Léo? Então, que a gente venha respeitar essas diferenças, à medida que buscamos também apoiar toda a questão da inclusão e esse senso de pertencimento. E até aproveitando aqui, quando o Léo disse da questão da fonte, que o Genaro criou em parceria com o Mano Down, todos estão convidados a ir lá no Restaurante Genaro, a unidade onde a fonte se encontra, na unidade do Genaro Belvedere, mas em todas as unidades, tanto da Savassi e do Lourdes, a gente tem disponível essa moeda, que é uma moeda que traz uma referência à Fontana di Trevi, que tem na Itália, onde as pessoas jogam moedas e fazem pedidos. E com essa moeda, todo o valor da venda das moedas é revertido para o Instituto Mano Down, que a gente buscou com essa iniciativa colaborar ainda mais com a questão tanto da inclusão, quanto também de agregar um pouco mais de valor a tudo que o Instituto já representa para a sociedade. Muito obrigado e aguardo vocês. Eu já sou frequentador do Genaro, hein? Sou fã. Levo meu abraço a todos. O tempero de vocês é mais que especial. Passo agora a palavra ao meu amigo Gabriel Camargos, por gentileza, membro da Fundação Álvaro César. O microfone é seu, Gabriel. Vai partir para a ONU. Calma. Ansioso, né? Boneco. Primeiramente, bom dia a todos. Eu vou fazer agora a minha autodescrição. Eu sou um rapaz negro, de estatura mediana. Uso óculos, esse aqui é o meu sinal em libras. E vou complementar aqui uma frase minha aqui que minha mãe fez para mim. Eu só queria dizer para vocês que, se eu não tivesse tido muita oportunidade na minha vida toda, eu seria hoje uma pessoa sozinha. Mas eu não me sinto sozinho. Por isso, eu preciso dizer: acolhimento, amizade, inclusão e oportunidade. Show, solidão. Que é isso? E minha mãe vai completar uma frase aqui bem curta. Boa noite, bom dia a todos. Bom dia, Beatriz. Eu só queria completar com o seguinte: quando o Gabriel fala que não se sente sozinha, é porque eu sou uma das mães mais obedientes que vocês possam imaginar. Desde sempre, desde que o Gabriel nasceu, obedeço à risca ali, médicos e terapeutas e tal. E o geneticista que constatou, né, a síndrome de Down do Gabriel falou assim: vocês têm 2 coisas a seu favor. Já tem um filho, vocês moram no interior e agora a próxima etapa é ter o 3º filho. Tomei um susto, né, que é um filho bebê com síndrome de Down, me mandando ter o 3º filho, me sugerindo.
Mas eu queria falar sobre morar no interior. É por isso que o Gabriel não se sente sozinho. Eu entendo perfeitamente as pessoas que moram nos grandes centros, ficam dentro de um apartamento, né? Não é fácil, não é brinquedo. Mas a gente mora numa cidade de 10 mil habitantes, o deputado conhece. E com isso, o Gabriel, toda a vida, desde pequenininho, foi ao supermercado, e foi à farmácia, e ao banco, e à lotérica, e tudo. Então, Gabriel é conhecido na cidade por todo mundo. A gente não tem dificuldade com isso. Mas, quando ele fez florestal, quando ele fez 22, 23 anos, ele falou: mãe, eu preciso de alguém que tenha síndrome de Down para minha convivência também. Foi aí que eu procurei o Instituto, né, Léo? Instituto Mano Down. Então, é muito interessante também essa convivência com seus pares, né? E agradecer ao deputado demais a oportunidade de estar aqui. Eu tenho um compromisso com ele maior do que o de todo mundo aqui. Eu sou presidente do partido dele lá na minha cidade, imagina o compromisso que eu tenho com a pessoa dele, no sentido de levar mesmo essa iniciativa aqui para todas as pessoas que a gente tiver oportunidade. Nós estamos avançando significativamente. Estou encantada com a partilha da CEDES aí, do representante da CEDES, parabéns, e que nós possamos ter na nossa cidade. Eu fiquei sonhando com o Parque Girassol. 10 mil habitantes, viu? Não é uma coisa caríssima, não. Pode... Já fica aí a sugestão e o pedido, já estou pedindo. Obrigada pela oportunidade. Um abraço para todos. Obrigado a você, Beatriz, e a todos os que estão presentes na nossa audiência e estão também nos acompanhando pelas redes sociais, pelo canal do YouTube. Nós agora vamos temos ainda... Perdão, muito obrigado. Nós ainda temos um inscrito, que é o senhor Luiz Fernando, lá da cidade de Juiz de Fora, representante do IMEP, Atendimento Socioassistencial. A palavra está com o senhor. Bom dia a todos. Bom dia. Vou me audiodescrever. Eu sou um homem branco, de 1,75 m, cabelos grisalhos, usando uma camisa preta, com um solzinho à esquerda, que é o emblema nosso do IMEP. Eu sou presidente do IMEP. O IMEP é uma organização social de Juiz de Fora que trabalha com inclusão social e agora com geração de emprego e renda para a pessoa com deficiência. Sou presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Juiz de Fora. Sou membro do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência. Ontem, eu agradeço, deputado, pela oportunidade de me inscrever. A minha vontade é de falar aqui por um bom tempo, mas, infelizmente, eu tenho certeza que nós vamos estar discutindo, né, conversando mais longamente. Ontem nós tivemos uma reunião ordinária do COMPED, onde o senhor é membro do COMPED. Nós estávamos discutindo o plano de ação do Conselho para trabalhar junto ao PPAG, revisado em 2026. Dentro desse nosso plano de ação, nós verificamos que, né, com todo o esforço maravilhoso, a SES esteve presente, a CEDES esteve presente com o diretor lá, o Daniel, um nosso grande amigo, e com todo esse avanço, né, maravilhoso, nós verificamos que o Estado investe R$ 11 por pessoa com deficiência mês. Então, com todo esse avanço, ainda é muito pouco. Verificamos que é uma política assistencialista. Né? A nossa discussão aqui, né, com todos os nossos colegas de organizações de terceiro setor, que estamos junto na área social. Então, é uma política assistencialista. Nós precisamos ter um olhar maior para a área social, que é grande parte, lógico, a saúde tem um papel dela, a educação tem o papel dela. Nós verificamos que grande parte do recurso, mais de 60% do recurso, é para a saúde e para a educação. A CEDES, a área social, fica com pouco recurso.
E uma coisa que mais nos entristece, que com pouco recurso, a doutora Érica esteve na nossa reunião ontem também, onde ela faz parte do Comped, e mesmo com esse pouco recurso, ainda não consegue cumprir, né, o recurso que ainda tem. Isso nos entristece porque existem inúmeros projetos e que esses projetos não conseguem êxito. E aí essa grande dificuldade. Então, deputado, nós queremos aqui, né, como presidente do IMEP, presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência de Juiz de Fora, membro do Comped, que o senhor nos ajude a trazer esse recurso, porque sem recurso a gente não consegue atingir todos os objetivos que nós discutimos aqui. Né? Nós não temos o fundo da pessoa com deficiência no Estado de Minas Gerais. Né? Nós discutimos ontem que essa questão do fundo ela nasceu um vício de origem. Né? Nós não podemos gerar despesas. Porém, existe recurso federal. Nós temos o Viver Sem Limites. Né? Então, assim, é um recurso extra que poderia estar vindo, né, para o fundo da pessoa com deficiência, e aí sim a gente avançar nessa discussão de recursos para a pessoa com deficiência. Então, estou aqui, deputado, solicitar ao senhor que apoie o Comped, apoie a criação do Fundo da Pessoa com Deficiência e apoie a adesão no Viver Sem Limites. É um recurso substancial e que o Estado hoje perde muito em não aderir a esse projeto Viver Sem Limites. Então, nós não estamos aqui falando de bandeira partidária. Como o senhor bem falou, o senhor é um defensor da causa da pessoa com deficiência, em especial a síndrome de Down. Então, nós temos que deixar de lado essa discussão de política partidária e partir para um apoio efetivo financeiro para as pessoas com deficiência. Eu tenho certeza que as organizações serão beneficiadas com isso. Nós fizemos, o ano passado, um seminário em Juiz de Fora, inclusive o doutor Luiz Renato foi convidado, por um problema de agenda não pôde ir. A Comissão da Pessoa com Deficiência da Assembleia também foi convidada, por questões de agenda, também não pôde estar presente. Criamos o fundo, criamos o FIA, que é o Fórum de Inclusão e Acessibilidade da Zona da Mata. Queremos contar com a presença do senhor. Na reunião de ontem, nós vamos fazer, no dia 17 e 18 de setembro, em Juiz de Fora, o segundo seminário de inclusão social da pessoa com deficiência, e convido a todos, inclusive, né, o Mano Dal para estar presente, onde nós temos um projeto, deputado, que, na realidade, não é mais um projeto. Ele é o projeto que chama União Solidária, onde nós já temos mais de 20 pessoas com deficiência empregadas na região, com empresas apoiando a União Solidária. Então, queremos já convidá-lo a participar desse nosso evento, que será no final do ano. Né? O senhor se vira com a agenda, não é? A comissão com a agenda. Estamos aqui convidando e nos colocando à disposição para estarmos discutindo nessa questão orçamentária, junto ao Compel, junto à União Solidária. Muito obrigado, obrigado a todos, e bom dia, e agradeço também a paciência de estar nos ouvindo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Luiz Fernando, eu sou também da Zona da Mata, né, sou da cidade de Muriaé, tenho um vínculo muito forte com a cidade de Juiz de Fora, porque eu, lá na minha adolescência, eu ingressei num seminário, estudando para padre, e pouca gente sabe, mas eu estudei 8 anos para padre. E os meus 3 primeiros anos foram em Juiz de Fora, no Seminário dos Missionários do Sagrado Coração, no bairro Sagrado Coração. Depois ali de Ipiranga, Santa Ifigênia. Então, eu tenho um vínculo muito grande, tenho muitos amigos lá em Juiz de Fora. Peço que o senhor leve não só o meu abraço, mas o abraço de todos aqui presentes, solidário, por tudo que os irmãos juiz-foranos estão enfrentando em função das tempestades, como o Bar, Matias Barbosa, muitas cidades da Zona da Mata foram profundamente afetadas. E Juiz de Fora, mais delas, porque a gente fala de perda de vidas. Uma cidade que teve dezenas
de óbitos em função das chuvas. Fica aqui a nossa solidariedade. A gente tem visto como o povo mineiro e o brasileiro, de modo geral, é solidário no envio de ajudas. Então, tenho certeza que o povo juiz-forano é um povo aguerrido, lutador, trabalhador, acima de outras qualidades, para reconstruir aquela cidade que é importante para nós da Zona da Mata. Juiz de Fora, Belo Horizonte fica muito longe para a gente, então Juiz de Fora passa a ser a nossa referência de capital em tudo. Então, muito importante a gente se unir para reconstruir Juiz de Fora, Matias Barbosa, Ubá, Senador Firmino e outras cidades. Eu, regimentalmente, preciso suspender a reunião para que a gente possa ser agraciados por uma apresentação que vai ser feita agora pelo Rafael, no violino, e juntamente com o seu pai, Vicente. É todo de vocês, se posicionem, porque nós vamos agora apreciar todos esse espetáculo. Ok, queridos. A-M-O-R, pequena letra. 4 letras numa palavra.
para que sejam apreciados pelos demais deputados, e eu vou pedir a cada um que os aprove. Requerimento. Excelentíssima senhora Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o deputado que este subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, terceiro A do Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde, SES, e à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, SEDES, pedido de providências para a elaboração de projetos de parques multissensoriais, parques girassóis, que considerem o porte populacional dos municípios. Sala das Comissões, 17 de março de 2026, assinado deputado Grego da Fundação. Requerimento também à excelentíssima senhora Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, deputado que este subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, terceiro A do Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde, SES, em BH, pedido de providências para ampliar e fortalecer os serviços dos centros de convivência no Estado, inclusive com disponibilização de apoio material e financeiro, Sala das Comissões, 17 de março de 2026, quem assina, deputado Grego da Fundação. Último requerimento, excelentíssima senhora Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o deputado que este subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, terceiro A do Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, SEDES, em Belo Horizonte, pedido de providências para ampliar e fortalecer os serviços Centro-Dia e Centro de Convivência no Estado, inclusive com a disponibilização de apoio material e financeiro às associações de pais e amigos dos excepcionais à paz. Sala das Comissões, 17 de março, assinado deputado Grego da Fundação. Mais uma vez, eu agradeço a presença de todos. Dimitrios também quer deixar uma mensagem. Obrigado a todos, a reunião, algumas pessoas que fez a gente pegar a estrada ontem. Quero agradecer a vida aqui de todo mundo. E eu quero deixar essa mensagem. Obrigado a todos que acompanham o pai, eu, o Léo e o Thiago. Todo o coração, agradeço essa mensagem, com volta das minhas experiências. Eu quero agradecer todo mundo aqui, BH, em Belo Horizonte, de qualquer cidade que seja. Quero abençoar todo mundo que tem. Eu quero terminar falando aqui para todos nós, e inclusive para mim e para vocês. Agradeço a vida, amor, as ilusões e as palavras de Deus que acompanham nós. Amém. Amém. Mais uma vez, gratidão a todos, cumprindo a finalidade da nossa reunião. A presidência agradece a presença de todos, parlamentares, convidados, público presente, quem nos acompanhou pelas redes sociais, pelo YouTube, pela TV Assembleia. E eu convoco os membros para a nossa próxima reunião ordinária. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Um beijo no coração, como o Dimitrios disse. Que Deus abençoe a todos, abençoe suas famílias, seus projetos, e que seja um ano de muitas bênçãos e de muitas graças, porque se com Deus não é fácil, sem Ele é impossível. Um abraço a todos, mais uma vez, gratidão por essa oportunidade. Um beijo no coração, até a próxima.